Those who discuss the content of this book are to be shunned by all as centers of pestilence. Olá, crianças do abismo! Está começando mais um Foco de Pestilência. Eu sou Raquel e estou aqui com os meus companheiros de mesa, Breno Zácaro, Elementos. Mande de elementos aí. Max Sirius, Hoje a gente vai ver a brisa mais poderosa da história do Ocidente. eita porra, prometeu, Vinícius, O fogo é fogo e esquenta o nosso amor. maravilhoso. E, claro, por que não, como sempre, o nosso querido irmão Flávio Watson. Estamos aqui com essa mesa cheia de maus elementos. Maravilhoso. O Foco de Pestilência é um oferecimento do CALEM, Colégio Ad Lux et Nox, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Olá, crianças do abismo! Aqui quem fala é Mari Falcão, ou Nini, e está começando mais um programa Foco de Pestilência. No programa de hoje, a gente vai ouvir a nossa mesa fixa do Calem com Raquelzinha, com Flavinho, Max, discutindo aí sobre elemental, as práticas, os ritos, todos os conceitos e entendimentos sobre os elementos e fazendo aí uma ponte principalmente, né, com os últimos cursos que tivemos, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Então, no mês passado, em novembro, tivemos o curso dado pelo Flávio, aqui no Rio, e em São Paulo tivemos em outubro. Então, agora estamos aqui finalizando a nossa agenda de cursos do ano, estamos entrando no período de recesso, onde a gente organiza a casa, dá uma descansadinha e volta cheio de gás para o ano que vem. Então, não se esqueçam de apoiar o nosso programa no nosso catarse.me.foco_de_pestilência e nos seguir nas redes sociais, todas são aí /Calem, com um L só, 418. Um bom programa para todos nós. É isso, gente. Eu não sei se vocês entenderam todas as dicas que foram dadas até aqui, mas é isso. Hoje a gente vai descer aqui para os 4 elementos, a gente vai falar do fogo que esquenta, da água que limpa, nutre, enfim, do ar que está aí no meio da gente e também da terra onde a gente está habitando. Hoje é o dia que a gente vai voltar às bases, né? E falar de uma coisa que a gente falou no início do nosso programa, mas com outra roupa. A gente falou lá no início do podcast sobre as armas mágicas. E, de certa forma, a gente tocou um pouco no assunto que a gente vai tratar hoje, que são os 4 elementos e como é que isso se comunica dentro da tradição esotérica que a gente tanto fala. E é isso. Então, para começar essa história, eu vou chamar aqui Flávio. Para a gente começar a abrir esse podcast, vamos falar um pouco sobre de onde é que vem essa história dos 4 elementos, de onde é que a gente rouba, qual é a história desse negócio.
Então, como você falou, né? Tipo assim, a gente é engraçado, a gente faz as coisas no Foco de Pestilência, às vezes, com uma ordem muito maluca, né? Foi um dos primeiros programas a gente falar sobre armas mágicas, porque a gente estava com uma preocupação muito justa, na verdade, né? De falar sobre elementos da magia cerimonial lá no início do podcast, no primeiro ano do podcast. Recomendo muito quem é ouvinte recente e não foi lá pra trás e ouvir esses primeiros programas, que eles são muito legais. Assim, eu acho que ou é o terceiro ou é o quarto, é um dos primeiros mesmo de armas mágicas. É bem no início, assim, do primeiro ano. Não sei se é tão logo nos primeiros 4 ou 5 assim, não, mas é um dos primeiros mesmo, assim. Tá? Seguramente é dos primeiros 10 programas. E foi um programa duplo, né? O assunto rendeu tanto que a gente dividiu em 2. Na época a gente não tinha essa doideira de fazer programas de 3 horas, né? Isso só foi acontecer depois de que a gente cruzou a linha no episódio do programa de egiptologia, né? E foi lá que a gente decidiu que tempo era irrelevante, a gente podia gravar quando a gente quisesse, que ninguém ligava. E aí, então a gente dividiu em 2 programas, e era um programa sobre armas mágicas. Mas aí, obviamente, quando a gente foi discutir armas mágicas, a gente, discutiu os elementos, né? Quando a gente foi falar da espada, a gente foi falar do ar, Só que a gente ficou mais pensando nessas armas e no atributo delas ali dentro da magia cerimonial, do que nos aspectos elementais em si, e do que a gente pode fazer com... Pra que a gente fala tanto de elemento, né? Eu acho que esse é um debate que a gente pode... Por que isso é importante, né? Isso foi uma pergunta que a gente teve agora o curso de magia elemental aqui no Rio, teve em São Paulo em outubro, né? E em novembro agora a gente teve aqui no Rio, e eu fui o instrutor da turma de magia elemental aqui no Rio. Beijo pra minha turma maravilhosa, só alunas fodas. E no segundo dia, no primeiro dia a gente fez um debate, assim, né, falando, tarará, fiz um monte de rabiscos, etc, etc. E aí no segundo dia, no sábado seguinte, eu comecei falando assim, tá, a gente estudou a beça aqui, elementos, mas pra que a gente tá estudando isso? E aí ficou geral calado, assim, tipo assim, não sei. Eu falei, porra, a gente tem... O que a gente tá fazendo? A minha pergunta é, o que a gente tá fazendo aqui? Né? Tipo assim, e aí? Pra que a gente tá estudando essa merda, né? E eu acho que essa pode ser a nosso guia aqui nesse programa, né? E aí, como Raquelzinha, que é a nossa host hoje, tá me substituindo, e enfim, espero que isso seja comum, né? Que a gente rode essa mesa aqui, como a gente sempre quis fazer. Mas essa ideia de 4 elementos é uma ideia que é muito antiga, né? Todo mundo sabe que essa ideia é antiga, tipo assim, isso tá na cultura popular entregue, assim, né? E quem já tem alguma leitura de, enfim, esoterismo ou de filosofia, né, provavelmente já ouviu falar a origem dessa história aí, né, de que essa ideia de 4 ou 5 elementos surge na nossa cultura, na nossa tradição esotérica lá na Antiguidade Grega, pelo menos para nós, surge na Antiguidade Grega, de forma, primeiro, bem separada, né, vários filósofos pré-socráticos vão falar que, enfim, que o cosmo é fogo, ou que é água, ou que é ar, enfim, eles vão dando um chute lá e tal. Até que chega um camarada, né, que é o Empédocles de Acragas, lá pelo século V a.C., ele fala, não, olha só, vamos... Ele, na verdade, ele escreveu, como era muito comum, né, na época, outros pré-socráticos fizeram coisas parecidas, né, escreviam as suas teses em pequenas obras poéticas, né. O Empédocles fez a mesma coisa, né? Ele escreveu uma poesia que, se eu não me engano, se chama Da Natureza, eu acho, não lembro agora, não anotei aqui, mas ele escreveu uma poesiazinha em que nessa poesia ele a história já começa com treta aí, né? Porque ele não diz assim, o universo é fogo, água, ar e terra, ele não diz isso. Ele diz assim, vou cotar, vou fazer um quote, vou fazer a citação do Empédocles aqui, né? E é mais ou menos assim uma tradução, né, que eu catei na internet aqui, né? Ele diz 2 coisas que são interessantes dessa frase, né? Ele, num pedacinho lá, ele fala assim, ouça agora as raízes quádruplas de tudo, vivificando Hera, Hades, Zeus brilhante e Nestes, umedecendo fontes mortais com lágrimas. Percebe que ele não disse fogo, água, ar e terra, nem disse elemento. Ele disse raízes e ele disse nome de deuses. A galera depois, especialmente Platão, então ele diz isso, né? E a galera depois é que vai interpretar e fazer essa leitura. Inclusive há certa controvérsia sobre desses deuses, quem é ar, fogo, água e terra, né? Tem, enfim, é aparentemente bem claro, né? Que Nestes, ou Poseidon, né? Ele é a água, né?
e Zeus brilhante muito provavelmente é fogo, mas entre Hades e Hera há certa controvérsia. Se Hades seria a terra, por ser o submundo, e Hera o ar, por ser a natureza, enfim, tal, ou o contrário, né? Tem certa controvérsia aí, né? Mas é interessante que ele não usa a palavra elemento, tá? Ele não usa o stoikaion, que seria a palavra elemento em grego, né? Ele usa raízes, né? E eu acho que já é interessante pensar que ele está querendo descrever que o universo possui raízes, né? Coisas que são fundamentais, né? À constituição, né? do universo, tá? E tem mais um detalhezinho interessante nesse negócio aí, que eu vou falar depois, mas eu vou passar para o Vinícius, que levantou a mãozinha aí para falar, pra fazer uma contribuição. Na verdade, eu só queria fazer um leve adendo, que o Agripa, na tradução que chega pra gente aqui, ele traduz como essência, ao invés de raiz. Uhum. Mas aí o Agripa já andou, assim, uns séculos, né? Mas aqui o Agripa, ele vai pegar do Aristóteles. Tá, pronto. Do Platão. Né? Porque, na verdade, o Agripa, ele só meio que, né, traduz um monte de coisa. O Agripa, ele é um grande compilador, né? Um monte de texto, um monte de coisa, e foi fiando tudo num lugar só, né? Não tô dando salto histórico, não. Era a tradição das enciclopédias, que ia começar a surgir a partir dali e tal, ele tava ali. Mas eu acho que vai... Fala. Não, é só porque pra gente também fazer aí uma brincadeira, né? De que no texto original ele traduz como raízes, e aí já tem um conhecimento que vai chegar no Aristóteles, que depois vai ser traduzido ali no começo da Idade Média, como essência. Que tem mais cara de magia do que outra coisa. E eu acho que... Flavinho, não sei se você já ia colocar por aí, mas assim, que na verdade esses filósofos estavam tentando explicar a natureza, né? Tipo, de onde a gente vem, como as coisas são construídas ou constituídas, e como... Fala. E é interessante a gente pontuar isso que você está falando, né? Porque assim, enfim, né? Você tentando não complicar o que não precisa ser complicado, né? Mas os pré-socráticos, de modo geral, que já é um conceito complicado, né? Porque, enfim, negócio de pré-socrático é uma ideia esquisita para a maioria das pessoas, para a maioria dos filósofos, inclusive, né? Um termo que não faz muito sentido, né? Porque, enfim, por vários motivos. Mas os pré-socráticos, supostamente, eles tinham uma preocupação que estava mais olhando, de certa medida, para o mito do que para a natureza, né? Uma das possibilidades de dividir a filosofia, né, em pré e pós-Sócrates, né, é que os pré-socráticos eles estavam ainda meio que vinculados à ideia de mito e mitologia, e é interessante a gente ver, por exemplo, aqui no Empédocles, ele dizendo, em vez de falar fogo, água e terra, ele fala o nome dos deuses e tal, como raízes, né, da natureza e tal, de tudo que há. E depois a galera vai começar a pensar de modo mais filosófico, no sentido de que não vai estar mais pensando em divindades, né, enfim. Vai dividir essa coisa de dar opinião e da verdade, vai ter um outro debate lá acontecendo. Mas é interessante que sim, de certo modo, eles, embora estejam ainda pensando a questão de forma mitológica, eles estão tentando descrever o universo. E já começa a aparecer aí, nessa tentativa de outros filósofos pré-socráticos, mas que consolida ali no Empédocles, essa ideia de, o universo é esse negócio aqui, né? Tem essa parada aqui. E tem uma outra parada que eu acho super interessante, e que a gente rapidamente vai olhar o que eu vou falar agora por um viés mágico, né? Que o Empédocles não só fala esses 4 elementos que ele chama de deuses, né? Que ele chama de raízes e utiliza o nome de deuses, né? Mas ele diz que tem mais 2 outros elementos que são o amor e o conflito. E que o amor e o conflito mediam todos os outros elementos, aproximando-os ou repelindo-os. E aí, quando a gente vai pensar, por exemplo, já magicamente, para quem fez o cursinho de magia do Calém, já conhece uma paradinha assim, que o éter, né, que os elementos são ativos e passivos, né? Ou enfim, muitas formas de organizá-los, né? E que o éter é o elemento que está fora dos elementos, né? E que ele é ao mesmo tempo ativo e passivo, e que media, parece que já surge essa ideia do elemento mediador, do éter, que vai aparecer em Aristóteles, mas não com essa ideia de ativo e passivo, mas parece que essa ideia de um elemento ao mesmo tempo ativo e passivo surge emprestada da ideia desses outros 2 elementos que unem e afastam todos os outros elementos, que seria o amor e o conflito.
Eu acho que em português eles traduziram como ódio, mas ódio não é uma palavra adequada para traduzir o termo original. Seria mais como conflito serve, tipo assim, contenda, né? A palavra seria mais tipo contenda, né? Uma coisa que tá em crise, uma coisa assim. Então, é algo que une e algo que repele, né? São as duas forças, são as outras duas forças que mediam os 4 elementos que o Empédocles vai dizer que existem, e que aí depois Platão vai tentar amarrar melhor, né, lá no Timeu, e depois o Aristóteles vai usar essa ideia na doideira do Aristóteles de ficar organizando as coisas tudo em quadradinho, em caixinha. Ele vai pegar essa ideia de 4 elementos, aí vai meter éter no meio também. Eu acho que o éter... Eu acho que o Platão chega a rabiscar uma ideia de éter, eu não lembro, mas eu acho que sim, no próprio Timeu ele fala alguma coisa assim. Acho que tipo de um ar mais fino que o ar. Ele não dá nome de éter, mas ele diz que existe o ar e existe um ar mais fino que o ar. E aí depois o Aristóteles vai chamar isso de éter. Ou algo assim, o espírito, enfim, não lembro qual termo. Mas acho que é éter, é éter mesmo que ele usa. Com certeza é éter. Então essa meio que é a origem histórica dos 4 elementos, né? São gregos, mas eles aparecem em outras culturas, né? Na mesma forma, o que é muito curioso, né? Na verdade, se você for pensar historicamente, os indianos aparecem com a ideia de 4 elementos, fogo, água e terra, antes dos gregos, cerca de 100 anos antes, nos Upanishads. Já tem enfim, a mega organização lá do hinduísmo, tem os tátuas, que não são esses 5 que a gente conhece, mas enfim, são 30 caralhada tátuas, ou dependendo de pra quem se pergunta, são 20 ou 30 e tal. E aí você vai descendo, e aí tem os últimos tátuas mais brutos, são aqueles que a gente aprende em viagem astral, né, em tátua, são só esses últimos 5. Isso já aparece mais ou menos 100 anos antes do Empédocles dizer que a natureza é formada de fogo, água e terra. Então, não sei se a galera conversou nesses 100 anos aí e um pegou a ideia do outro, mas a partir daí vai aparecer no budismo, vai aparecer no jainismo, vai aparecer em uma porrada de outros lugares, vai aparecer no judaísmo, de alguma forma. Só que vai fazer diferente vão ser os chineses, que vão meter metal e madeira. Isso. Eu acho que a gente estava até falando sobre isso antes de começar o programa, né? Tipo, existe uma diferença, essa coisa dos chineses, mas de qualquer forma eles continuam com a contagem dos 5 elementos, se a gente contar o éter como elemento, né? E ainda com essa relação entre 2 polos, né? 2 polos que são de contraste, né? E é engraçado que a gente você até trouxe isso, né? A ideia do amor e do conflito, de algo que atrai ou repele, do yin e o yang, e a coisa que é positivo e negativo, feminino e masculino. É engraçado como, de alguma forma, a gente tem uma estrutura que, apesar dos chineses serem um lugar diferente, ainda assim a gente vê a mesma fórmula, que é uma fórmula que você divide em partes, em raízes, em essências diferentes, como mesmo o Vini pontuou, né? E que cada essência ele tem suas características e tem suas dignidades e tudo mais, mas que eles têm essa questão da polaridade. O que é positivo, o que é negativo, ou o que repele, o que atrai. E eu acho que, de alguma forma, isso une essa ideia em qualquer cultura que a gente possa ver, né? Apesar de termos coisas mais convergentes e coisas menos divergentes. Eu acho que é interessante a gente falar isso, porque meio que pontua a nossa conversa de que, ok, a tradição ocidental ela não é a única a fazer isso. De alguma forma, todo mundo fez isso. Mas como fez isso, aí já é uma outra história, né? Eu acho muito curioso que existe essa persistência do Oriente Próximo, enfim, da Grécia ali até o Oriente mais distante. É interessante ver como isso tem surge tudo mais ou menos na mesma época, ali por volta do século 6 a 5 antes de Cristo. Essas ideias todas surgem mais ou menos ao mesmo tempo. E nesse tempo, mais ou menos aí de 100, 150 anos, elas aparecem em vários lugares diferentes, né? Então é interessante que isso tenha ganhado consistência e pegou, né? Tipo, todo mundo curtiu, aparentemente todo mundo curtiu a ideia, né? Os budistas japoneses, os hindus, enfim, e todo mundo foi achando também legal. Fala aí, Vini. Eu tentei pegar aqui, eu não achei o texto em si, tá? Mas ficou aí pra mim de dever de casa. Que tem um texto que é da mesma época, mas que ele acredita os 4 elementos, é um texto de Zaratustra,
que era a região da Pérsia. Então, se você fazer uma conexão entre a Índia e a Grécia, e a Pérsia está no meio, talvez esse conteúdo tenha andado de camelo aí e chegado nos gregos, tá? Assim, eu não achei exatamente qual é o texto do Zaratustra, mas eu tenho essa anotação aqui, um trabalho elemental que eu estava fazendo aqui, mas eu não tenho a origem. Eu vou caçar a origem e depois eu posto. Fala, Breno. A gente tem esse pensamento que cada uma desses grupos antigos estavam isolados como fossem ilhas culturais. Mas, tipo, os chineses tinham um nome pros romanos, sabe? Os romanos sabiam que tinham os chineses ali, sabe? Então, essa troca cultural, assim, de via de regra, tem alguém indo, alguém voltando e alguém que ouviu dizer que alguém ouviu dizer. Então, acho muito difícil que não tenha tido trocas culturais, assim, e vai se encoxando ali novas ideias. Pergunta Não, para com os certeza. especialistas. O que eu pensei aqui agora, a gente falou sobre gregos, aí a gente vai falar sobre gregos romanos, né? A gente falou sobre judeus, a gente falou em povo hindu, a gente falou sobre... Mas o Egito, ele dividia também em elementos? A gente tem essa... Que é um negócio que influencia a gente pra caralho. Então, cara, você fez uma pergunta agora, mas eu tenho quase certeza que sim. Eu acho que eu tenho essa anotação em algum lugar aqui, eu vou pedir 1 minuto para consultar, mas eu acho que existe essa divisão, assim, no mínimo, na Grécia, no Egito Ptolomaico, com certeza tem, né? Isso é sem menor sombra de dúvida. Agora, no Egito Antigo, você me deu uma chave agora, eu não saberia dizer. Teria que ver. Não, só Breno perguntando levantou a só pra mãozinha. esvaziar, assim, né? E lembra que a Europa adora um espelho, né? Então, mesmo que tivesse ou não tivesse, só o fato de ter os caras de Alexandria e no final do Império Egito já estarem falando de coisa grega, ao longo do tempo eles adoram ver espelho. Então já vão achar aquilo e falam, nossa, olha como tem. Então, se não o Egito histórico, minimamente o Egito mítico que a Europa vai construindo ao longo dos séculos, com certeza tem. Depois você tem até os coptas depois que vão também ser vistos, né? Depois desse passeio, assim, bem introdutório, né? Tipo, de onde vem, como surgiram, civilizações do passado. A gente passeou bem sobre qual que seria a origem desses elementos que a gente está falando, da tradição que a gente está falando. Então, eles vêm dessa Grécia Antiga e tudo mais. E aí eles vão pra onde, Flavinho? Como é que eles chegam pra gente dentro dessa tradição? Qual é o caminho que eles fazem? Eles saem da Grécia e vão para onde? Bom, saindo da Grécia vão para muito lugar, os próprios povos árabes vão consumir esse conteúdo aristotélico e tudo mais e tal, e isso vai ficar circulando ali, meio perdido, meio encontrado, né? Até que eventualmente os árabes trazem isso de volta para a Europa e tal. Mas o mais importante é que na Idade Média isso ganha peso devido ao retorno de uma série de coisas da antiguidade, especialmente do retorno de textos aristotélicos via povos árabes, e também pelo próprio desenvolvimento do neoplatonismo no início da Idade Média, né? Então você vai ter no início da Idade Média, ali no século 2, 3, neoplatonismo já começando a misturar essas coisas todas. Isso vai acabar entrando na forma espiritual de se ver o mundo. Isso vai ficando compondo o substrato da forma de pensar a espiritualidade no mundo e depois, na Idade Média, a pensar o próprio mundo, ao ponto de, na Renascença, isso ser considerado como uma coisa não apenas mítica, como possivelmente era para os gregos, né? Os gregos talvez não estivessem acreditando que o mundo era literalmente fogo, né? E água, e literalmente ar, mas assim, conceitos, né? Divindade e tal. E na Renascença a galera começa a pensar isso de verdade, até que no século, no século XIX, se eu não me engano, a galera tenta coletar éter. Faz uma máquina para poder coletar éter. Aí vem que esse negócio não existe, que é viagem de místico, e desistem desse negócio aí. Mas esse é o passeio que a coisa vai dar, né? Quer dizer, a ideia vai surgir na antiguidade, vai ganhar força através, enfim, do neoplatonismo, vai entrar na cabala, através da apropriação com a cabala, que o judaísmo místico vai fazer do neoplatonismo. A gente já conversou isso no programa de cabala. Então, através do neoplatonismo, os elementos vão entrar na cabala, né? Isso vai ficar costurando aí vai entrar na astrologia, vai entrar na alquimia, vai entrar uma série de... Isso vai começando a povoar o imaginário esotérico, né, da Europa. Não só da Europa, mas
principalmente aqui no nosso recorte ocidental, vai povoando a Europa de modo que tudo começa a virar negócio de 4 elementos. A alquimia vai absorver isso, né? Vai vir do Oriente para a Europa, vai povoar a astrologia, vai povoar o pensamento da Renascença e vai virar material para acabar na carta de tarô. Eventualmente, vai parar nos baralhos de carta, né? Tipo assim, vai virando um grande assunto ao longo de milhares de anos, de séculos. Eu acho muito maneiro como, de fato, essa coisa se torna presente. Tipo assim, ninguém desiste dessa ideia. Todo mundo vai levando isso pra frente como tipo, olha e fala, pô, é isso mesmo, realmente não tem como ser outra coisa. Só pode... Porque a galera podia dizer, sei lá, que era fumaça e, sei lá, bicho de pé e, sei lá, fungo, sei lá. Podia dizer outras coisas, né? Mas parece que a ideia de que fogo, água e terra, ou mesmo que algum tipo de variação desse tema, como, por exemplo, sei lá, dizer, em vez de dizer ar, dizer fumaça, por exemplo, né? Poderia ser dito dessa forma. Mas é persistente essa ideia, né? Ela não se perde. Total. Sabe o que eu acho muito doido, amigo? É que isso se popularizou de um jeito que isso é tipo que nem os 5 sentidos, assim. A gente fala sempre sobre isso, a gente aprende isso desde que a gente é pequeno, a gente sabe nem de onde veio. Sabe? Quando você não sabe nem de onde uma informação veio, mas você só reproduz e você meio que absorveu isso de tudo. Aí quando você vê, você tá falando pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta, sabe? Vai, Planeta! E você não sabe nem de onde veio. Só que isso tem uma história, isso tá tão entranhado por conta disso tudo que a gente passou, sei lá, uns 15 minutos agora, tentando fazer um fast food, assim, É muito triste que o camarada não pôde botar o quinto como éter. Ele teve que botar como coração, porque se botasse éter num desenho de criança ia dar um bagulho muito ruim, né? As crianças tudo cheirando éter na escola. Pô, imagina. Mas mas eu acho maneiro, cara, eu vou falar, aproveitando o recorte da cultura popular aí do Capitão Planeta, eu acho maneiro de terem metido o coração. Eu acho maneiro, eu acho legal. Eu também acho. Não acho ruim não. Porque você pode pensar, inclusive numa perspectiva egípcia, né? Uhum. Que o coração é a sede do espírito. Isso. Né? Então, se você vai pensar que o quinto elemento é o espírito, como alguns vão dizer, né? Então, dizer que o quinto elemento é o coração, que ainda na perspectiva do Empédocles, né? É onde está o amor e o ódio. Perfeitamente. Então, e o poder do garoto era, na verdade, compreender as pessoas e os animais. Aí, né? Na verdade, o poder dele era o poder da compreensão. Pera aí, mas segura. Então, vamos agora... Assim, a gente já fez o overview histórico, a gente já sabe mais ou menos de onde veio, pra onde vai. Não, só uma passagem que é interessante, que o Al-Kindi, que é um filósofo árabe, ele tem um livro que também hoje em dia é controverso, se é dele, se não é, mas ele é o cara que, quando surge a ideia de ótica, ele não consegue pôr a ótica nos 4 elementos. E aí ele cria um livro chamado Sobre Raios, que ele fala que tem uma coisa oculta, que sozinho não se fala dos elementos, porque não encaixa em nenhum, e que também tem que ser pensado que seria a luz. Isso é lá no século XIII. Só que ele desencana, assim, ele só fala isso e desencana. Aí, anos depois, volta com esse nome e nessa noia de luz. É o Al-Farabi que você falou? Quem é o filósofo? O Al-Farabi também fala, mas ele tá mais preocupado com o Edmundos, né? É o Al-Kindi. Al-Kindi. Aqui também tem o Sorawad, né? O Sorawad que vai falar do negócio de iluminacionismo e tal, né? Que é uma porra, que também cara, enfim, nada a ver, mas é maneiro porque o Sorawad, ele sonha com Aristóteles, né, cara? Aí o Aristóteles vai lá e faz uma revelação pra ele, né? Tipo assim, cara, é muito Isso maneiro. era true filosofia. Sonhei com Aristóteles. Caralho, que doideira! E o Aristóteles me fez uma revelação aqui e, tipo assim, não é um sonho, é real, né? Tipo assim, eu só encontrei o Aristóteles no plano das iluminações lá e tal, do outro lugar. É muito maneiro essa história é muito maneira. Mas, eu brinquei lá atrás, negócio de bicho de pé, né? Mas, cara, a luz, né? A luz era um elemento óbvio, que ninguém botou pra ser elemento, né? Ficou meio como atributo do fogo, né? Diz aí, Max. Eu acho que a Raquel deu um exemplo muito bom, que é o lance dos 5 sentidos, né? Que é a gente pensar, assim, que essa divisão dos 4 elementos, Capitão Planeta e tal,
ela podia não existir, ela podia ter se perdido no tempo como uma outra ideia, assim. Na verdade, o mais provável é que as ideias, tipo assim, pegou fogo, as pessoas morreram, tal, não sei o quê, e alguma coisa nessa ideia fez ela persistir tanto e ela se permear tanto por tanto tempo, né? E tendo noção de que já houve um mundo em que, assim como as pessoas não dividiam os 5 sentidos como a gente divide, as pessoas não dividiam os 4 elementos, né? E pra gente deve parecer muito doido, assim, uma sociedade que não tinha essa noção, assim, que isso não existia, que foi inventado. Então, é algo que para a gente é tão familiar que martelar um pouco, tipo assim, não, tem um momento histórico que isso surge e que esse momento histórico é lá para trás, o que significa que tem centenas de chances da parada, milhares de chances da parada se perder. E ainda assim perdura, eu acho que mostra muito do valor da teoria. E além disso, como a gente vai sair da parte histórica, pelo menos para situar as pessoas que, caso elas queiram estudar e não queiram voltar lá nos pré-socráticos, lá no Aristóteles e tal, tem a curvinha que é a do Paracelso, né? Eu acho que o Paracelso talvez seja a figura já que a gente consegue se aproximar um pouco mais, mas que também foi um nódulo, assim, quando você vai rastrear a tradição esotérica ocidental, tipo assim, da onde ressurgiu e quem enfiou aqui, ou quem popularizou, melhor dizendo, certamente essa pesquisa passa pelo Paracelso. Aí a pessoa faz até umas perguntas, né? Você acha que ficou popular porque era uma explicação grega sobre o mundo? Ou você acha que ficou popular porque virou místico, assim? Virou, tipo, uma questão de crença popular e uma questão de até simpatia? Tem uma história que eu sempre conto, que depois que eu descobri eu fiquei fascinado, né? Que a gente é educado com o mito principalmente de via Dan Brown, né? Que tipo aqueles concílios do Constantino, eles serviram para definir quais eram os livros que iam constar no Novo Testamento, né? E aí, na verdade, é que nunca houve um concílio que falou estes livros aqui vão ficar. Existem algumas perseguições de alguns livros, mas no final a escolha dos livros se deu por preferência popular. Alguns livros eram mais copiados e as pessoas achavam mais interessantes, tinham mais penetração do que outros. E aí o negócio foi se perdendo. Então, respondendo a sua pergunta, Raquel, eu acho que assim, se não fosse uma teoria muito boa e muito a ver com muito traduzível dos mistérios, ela não teria sobrevivido só porque alguém popular tentou vender ela, porque tantas outras coisas, principalmente do Agripa, do Paracelsus e tantos outros, quando você vai ler o original, você fala assim, o cara tenta emplacar a teoria e a coisa não vai pra frente. Tipo assim, o próprio Tritêmios, que vem antes do Agripa, queria codificar as coisas, não sei o que, aí a coisa foi saindo de moda. Então você vê o quanto que escorre e fica para trás, e que tem essas coisas que bizarramente continuam sendo reproduzidas enquanto tradução, vez após vez. O que eu acho mais doido desse rolê é que a gente tá falando de uma galera que, assim, sei lá, 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, e a gente continuou com uma tradição que é, tipo, bizarramente antiga e a gente não modernizou em nada. A gente não fez nada muito diferente, né? Mas assim, aí eu venho com a provocação que Flávio fez no início, falando sobre as nossas... Fala aí, Max. Não, é só esse comentário do que a gente não fez nada, né? Me lembrou uma história que uma vez levaram o Picasso para ver umas pinturas rupestres do período, sei lá, neolítico, tá, não sei o quê. E aí ele diz que ele saiu de lá estarrecido, porque ele falou exatamente isso, falou assim, não sei quantos mil anos e a gente não inovou em nada a arte. É bem por aí, né? Eu acho que é bem por aí. Mas puxando... Fala. Um comentário importante do Paracelso, assim, porque o Paracelso é um salto gigante, né? O Paracelso, ele é contemporâneo da Agripa. Às vezes a gente perde essa ideia, assim, porque a gente pensa, pô, o Paracelso deve ser antigo pra caralho, no sentido, sei lá, joga o Paracelso na antiguidade, mas o Paracelso, ele é do século XVI, né? E o Paracelso, ele escreve, se eu não me engano, me corrige, Max, se eu estiver errado, se você souber, mas se eu não me engano, o Paracelso é quem lança a ideia dos elementais, dos silfos, ondinas, gnomos e salamandras, né? Que são as criaturas elementais, esses seres dos elementos, se eu não me engano, surge no Paracelso. Isso só vai surgir no século XVI, olha que doideira. A galera inventa essa porra de elementos 500 anos antes de Cristo,
E 2000 anos depois é que a gente vai ter os bichinhos que moram nos elementos. Gnomos. Aí, ó. Só Isso fazendo aí de é repente inovação. Isso é inovação. polir um pouquinho como a gente expressa isso, né? Que certamente existia uma cultura popular, folk, né? Das salamandras, dos gnomos e tal, não sei o quê. Mas, de fato, o Paracelso é a pessoa que codifica e torna popular esse quaternio onde você teria as salamandras, aí teria os gnomos, teria os silfos e teria as ondinas. E esses 4 representariam, tipo assim, a totalidade de criaturas místicas, né? Então eu acho que até pra gente que curte estudar os publicadores e os compiladores de Grimório, né? Ele é a nossa referência, assim, primordial dessas paradas. O que eu acho engraçado, né, no texto é que a primeira menção aos elementais, na Ondinas e tudo mais, ele é num texto satírico. Ele tá meio que tirando sarro. Aí passam umas gerações e a galera começa a usar sem o sarro como o nome das coisas. Que é um negócio que tem um debate eterno de como que a... Não, são séculos depois. E aí se nomeia as coisas. Que muito eu acabo brisando de como que a literatura, na real, ela... Assim como o Conte Ghibelli com os elementais, depois os Anoni com o rosacrucianismo, como a gente tá sempre também absorvendo da literatura. Porque os nomes, eles já existiam, mas armado dessa forma, ele não havia. Aí Guerra só desencanou da parte satírica e falou, isso funciona. A gente falou também, acho que foi no programa de Cabala, agora eu não vou lembrar a referência, mas também tem um livro satírico de Cabala que acabou virando texto de referência também de Cabala, né? Era um conde de alguma coisa também, mas não era o de... Pô, esqueci. Enfim, mas maneiro. É muito engraçado como os textos dão... Há quem diga que os manifestos Rosa Cruz têm seu caráter meio satírico também, né? E vão fundar todo o esoterismo contemporâneo, né? Do século da Renascença pra cá. Mas ainda assim, tipo, sei lá, essas questões de povos de determinado elemento, a gente ouve falar de sereia há muito tempo. A gente ouve falar de, tipo, figuras que são de fogo há muito tempo, sei lá. Então eu acho que essas figuras, de certa forma, existiam, não sei se estão separados de seus elementos, né? Tipo, dessa forma como colocado, assim. Eu acho que tem muito disso, né? Com o decorrer, a gente foi separando as coisas em caixas, né? A gente foi, tipo, meio que entendendo como é que fazer a categorização daquilo para funcionar com aquilo, enfim, que é um grande clássico. Mas, assim, puxando ao que Flavinho fez, provocou a gente desde o início do programa, que é, ok, mas tudo isso, pra que serve isso? E por que isso é importante pra gente? Porque a gente ficou aqui meia hora brisando historicamente sobre o ponto, porque isso é interessante pra magia, porque isso é interessante pra gente. Alguém quer começar a se atrever a responder? Vem, Vini, você levantou o olho? Vem. Eu acho que quando a gente chega ali já na Golden Dawn, né, que vai ser a base aí de trabalho de muita coisa que vem depois, né? Quando começam a ser feitas as associações elementais no templo, nos graus, nas tábuas enoquianas, etc, 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 a gente dá vem a inovação, essa inovação que você criticou, né? Você tem lá o elemento que tá vindo lá dos pré-socráticos, aí no meio do caminho tropeçou o negócio de Ondina, e aí quando chegou na Golden Dawn, tem esse boom elemental. Isso porque a gente não falou dos humores. Ah, sim. Não, mas aí que surge também no início do primeiro milênio lá, o negócio de fleumático e o sanguíneo. Eu até tava com isso anotado aqui. Pô, é o Hipócrates. Não, ele define quem define, né? Quem escreve os humores primeiros é o Galeno. E aí eu acho que depois Hipócrates meio que amarra isso no compêndio de medicina, né? Se não me engano é o Galeno. Eu acho que é o Galeno que é o primeiro que faz isso. E aí, alguma coisa. E aí, enfim, quando chega a Golden Dawn, né? Aí vai ter o tarô, vai ter o zodíaco. As associações elementais, elas vão bombardear a iconografia mágica, esotérica das sociedades, né? Da Europa, né? E eu acho que a grande parada é que, através desse misticismo, desse esoterismo, conseguiu-se criar uma ferramenta para explicar o homem, o ser humano, né? Fazendo essa divisão entre microcosmo elemental e macrocosmo planetário. E que a combinação entre essas coisas,
o trabalho complementar dessas duas coisas fazem, de alguma maneira, com que o ser humano consiga, como diz o Regardier lá, tornar-se mais que humano. Ele trabalha esses elementos dentro de si, ele trabalha esses planetas ali na vida dele e acontecem coisas. Mas, amigo, a pergunta é, você acha que foi a Golden Dawn que fez essa sacação, tanto sobre esse uso específico dos elementos, quanto a questão de micro-macrocosmo? Porque Eu não vou responder essa pergunta, Raquel, mas eu queria apontar uma coisa que eu achei maneiro, que é sobre isso. É maneira a gente pensar, e eu não sei quando é que isso acontece. Não sei se isso já aparece lá na Renascença, eu não sei se eu acho que no Agripa ainda não tem isso descrito dessa forma. Não sei se isso vai aparecer só no século XIX, lá no Magos, lá no Francis Barrett. Não sei quando é que isso aparece, não. Mas, se bem que o Magos é meio que recompilação do Agripa. Mas eu acho que isso acontece no século XIX. Eu acho que quem vai começar a fazer esse desenho de elementos dos elementos, né, dos 4 elementos, como constituintes do sujeito, da pessoa, eu acho que vai ser a galera ali do Levi, enfim, por ali. Por que eu acho isso? E é um chute meu, tá? Se quem tá ouvindo aí, tiver uma informação melhor, me manda pra gente. Porque é maneiro a gente pensar que lá na antiguidade, a galera tava preocupada em descrever o universo, o cosmo, assim, tudo. O universo é composto de 4 elementos, mais um 5º elemento esquisito, né? Aristóteles vai dizer isso aí. Então, tudo que existe é composto dessas paradas e da combinação e recombinação dessas coisas. Aí isso vai variando e tudo mais e tal, aí vão vir os neoplatônicos, vão ficar brisando nessa porra, e enfim, aí vamos fazer as brisas dos neoplatônicos e tal, parará. Mas ainda tá todo mundo meio preocupado com o cosmo, né? Ninguém tá dizendo assim, o sujeito... Porque a ideia de sujeito, a ideia de indivíduo... cara, isso é muito maneiro, porque isso é completamente alienígena pra gente. A ideia de indivíduo não existia pra essas pessoas. Não tinha, sujeito, saca? Não existia. O que existia era a comunidade, era o mundo, era... Tudo era uma coisa só. Essa ideia de indivíduo só vai surgindo na modernidade, assim, como a gente entende hoje. Claro que as pessoas sabiam que eram pessoas separadas, enfim, né? Mas a ideia de indivíduo, como a gente tem hoje, só vai surgindo dali do século XVI, XVII pra frente, né? Então eu acho que é aí que vai começar, de algum modo, não sei de fato responder quem fez isso, mas eu diria que é uma coisa recente. E talvez tenha a ver com a que a gente falou aí dos fluidos. Quando você diz que a pessoa, o ser, né, vai ser medicamente tratado através da análise desses 4 fluidos, né, desses 4 do fluido sanguíneo, fleumático, melancólico e qual é o outro? Sanguíneo, fleumático, melancólico e... Biliar, né? Que vai estar cada um associado ao elemento. Então, quando você pensa isso da perspectiva da medicina, aí parece que pode estar surgindo um pulinho pra você dizer que, então, o fogo tem uma característica subjetiva do sujeito. Que, a subjetividade já vai aparecer, caralho, lá no século, sei lá, 18. Não existe antes disso subjetividade. A ideia de subjetividade vai surgir, alguns dizem, com Shakespeare, entendeu? Então isso é uma coisa muito, muito depois, saca? Então, eu acho que a Golden Dawn pode, não sei se é a primeira, talvez não seja, mas é a quem vai, amarrar isso dentro de uma só, você que tá fazendo magia aí pra ser mais do que humano, como disse o Regardier, o segredo tá em mexer com essas paradas aqui. Essas paradas que constituem o sujeito. Até porque a ideia do ritual menor do pentagrama que aparece na Golden Dawn, ela já é um trabalho em cima do Levi, né? Então, existe um funil que a massa bruta tá lá nos pré-socráticos, ela vem rolando, aí o Levi é a cabeça do funil e a Golden Dawn é o final do funil. Que é quando a gente entende elementos da maneira como o esotérico padrão reconhece, né? Se eu falo pra qualquer pessoa esotérica na rua e fala assim, o que é fogo? Aí o cara, teoricamente, vai me dizer o que é fogo. E esse fogo esotérico, o funil, o bico lá que transforma esse fogo esotérico num conhecimento que é uma linguagem comum, tá entre o Levi e a Golden Dawn. Entendi. É porque tô falando isso porque a ideia da palavra microcosmo, ela é usada antes e para fazer referência à ideia do homem. E aí, isso até no rolê grego,
até colei aqui pra gente, que seria a palavra criada posteriormente por Demócrito. Então a gente já tem isso, a ideia de microcosmo, a palavra, a gente já tem ela antes. Mas eu acho que o que vocês estão colocando aqui é que essa ideia específica de como são manipulados esses elementos e como a gente está subvertendo essa ideia de microcosmo, que antes era só assim, é o homem versus o universo, mas agora eu tô falando sobre, mas o que é o homem? Eu tô dizendo que o homem, aí a gente começa a brisar. Fala aí, Marcos. Só para manter a tradição da discordância, né? Na verdade, não é bem discordar, mas de que a escolha da Golden Dawn pelos 4 elementos, ela acaba não como uma ênfase em si mesma, mas os 4 elementos enquanto tradução do nome divino que é o Yod-Heh-Vah-Heh, né? Então a brisa deles lá, do ponto de vista mais profundo, é com o Yod-Heh-Vah-Heh, e aí eles olham os elementos e falam assim, olha, não é que casa, caramba, e aí eles vão compilando as coisas, mas eu acho que é importante de que eles não leem o Paracelso, por exemplo, e falam assim, nossa, o mundo deve ser composto de ondinas e gnomos e tal, não sei o quê, e aí eu vou construir um sistema mágico por causa disso. É um sistema mágico que vem do misticismo cristão e tal, não sei o quê, e aí acaba lá na ponta tendo esse linguajar que hoje em dia a gente considera mais Golden Dawn e que nos atrai por ser mais pagão do que realmente o lance central da Golden Dawn, que é a cristandade cristãozona mesmo. Foi a maneira de você falar isso, né? Porque não sei se você estava nessa hora, mas no curso de elementos que rolou aqui no Rio de Janeiro agora, semana passada, você chegou depois do almoço, mas desde o primeiro dia, né, quando a gente vai falando de ritual menor do pentagrama, e fala lá, não, porque esse aqui, né, até Malkuth, Veguedula, Leolan, amém, a ti o reino, o poder e a glória para todo sempre, amém. E aí a pessoa ela ficou assim, caralho, brother, eu saí da igreja pra vir ficar rezando Pai Nosso aqui com vocês. E aí, enfim, junta a mãozinha e tudo mais e tal. É sempre importante lembrar que a Golden Dawn tem esse fundo de cristianismo esotérico, né? Que é o fundamento do Rosacrucianismo, né? A gente tem que lembrar que a Golden Dawn é Rosa Cruz. Não é Rosa Cruz no sentido de ordem Rosa Cruz, mas era uma ordem Rosa Cruz no sentido de inspiração Rosa Cruz, né? Agora, eu não sei dizer se eles encaixaram o Yod-Heh-Vah-Heh, né, o nome de Deus, né, nos elementos, ou se isso veio de antes, se isso já não estava em outros textos. Eu acho que já vem lá o Levi já faz essa esqueminha antes, não faz? Aí eu vou ser repetente aqui, não vou dizer isso com afirmação completa, não. Mas eu acho que o Levi já faz essa composiçãozinha de Yod-Heh-Vah-Heh com 4 elementos antes da Golden Dawn. Então, tipo assim, sim, eu não quis dizer que a Golden Dawn é quem inventa isso, mas de que o foco da Golden Dawn é no Yod-Heh-Vah-Heh e não nos elementos, né? Eu acho que é até uma inversão de como a gente olha hoje, ou até mesmo como a Golden Dawn ela foi constituída, porque ela é feita, como as ordens esotéricas da época dela, a ordem externa é a ordem para, tipo assim, a galera ir lá conhecendo, ser assim, superficialmente, ter contato e tudo mais, né? E aí faz sentido que esse linguajar que a Golden Dawn tem na ordem externa seja um linguajar que é muito mais genérico. Mas o objetivo é que aquelas pessoas elas sejam treinadas e atraídas e peneiradas para que depois elas passem a usar o linguajar do Yod-Heh-Vah-Heh. É como se fosse uma estrutura para você utilizar a questão dos 4 elementos dentro de uma outra estrutura completamente estruturada dentro daquela estrutura, né? Tipo, eu tô falando uma coisa muito doida, mas é exatamente isso. Eu acho que isso vai ficar mais claro também, se alguém quiser pontuar também a questão de como é que a Golden Dawn até se dividia na questão dos elementos, né? Porque eu acho que vai ficar mais claro. Então, era uma coisa que eu tava pensando aqui. A gente aborda muito. Fiquei pensando nisso aqui, porque foi o que a gente falou agora no curso semana passada. A gente pensa muito em elemento, em magia elemental, a partir desse viés de que o fogo é o ímpeto, e a iniciativa, e a água são as emoções, e o ar é a razão, e a eloquência, e a terra são os sentidos, e a materialidade, e o dinheiro, sei lá. E aí isso tudo constitui o sujeito, e a gente faz ritual menor do pentagrama para equilibrar essas coisas, né? A gente geralmente pensa
elementos a partir daí, inclusive do dia a dia, né? Assim, vou fazer, tô com muito fogo, vou fazer banimento de fogo, tô com, sei lá, vou fazer invocação. Pensa nisso como se for, que é, de certa forma, como tava pensando lá o Paracelso, que é, tipo assim, uma medicina, né? Você estuda esses 4 elementos para fazer uma medicina do corpo para ficar legal, para ficar equilibrado. Nada de errado. Mas a gente perde de perspectiva a possibilidade de pensar os 4 elementos como estrutura, que é o que a Rosa Cruz, né, enfim, antes da Golden Dawn, mas a Rosa Cruz e depois a Golden Dawn e depois outras coisas, vão pensar, fazer 4 elementos nessa ideia de que o nome divino, o nome de Deus, né, as letras Yod, Re, Vav, Re, elas apresentam também uma proposta de descida da divindade, enfim, vai puxar esses elementos cabalísticos que vão vir lá do neoplatonismo de novo, para dizer que você pode pegar os elementos e contar uma historinha. Dizer que uma coisa começa na terra, aí depois ela vira ar, aí depois ela vira água, aí depois ela vira fogo, e aí quando ela vira fogo, ela, fica fodona e vai pro divino. Que é o que acontece pros telemitas que curtem livro santo, é mais ou menos, de certa forma, o que acontece no Liber Ararita, que a gente já gravou aqui sobre ele no passado. Quando vai descendo o negócio, vai lá, e, chuta pro alto e gol, né? Então usar os 4 elementos também como estrutura é maneiro. Uhum. A ordem na Golden Dawn, né? Você tem os 4 primeiros graus, são os 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Então, Neófito, aí na Golden Dawn não é Neófito, é Zelator. Zelator, teóricos, não. Práticos e filósofos. Isso. É porque na A corta. Na A é diferente. É. Então na Golden Dawn é Zelator, teóricos, práticos e filósofos. Terra, ar, água e fogo. E aí você vai aprendendo o quê? As arminhas dos elementos. Por isso que eu sempre falo, né? Que é a caixinha de ferramentas. Vai aprender primeiro a usar o elemento terra, depois aprende a usar o elemento ar, depois aprende a usar o elemento água, depois aprende a usar o elemento fogo. Aí passa de nível, vai pro segundo grau. Vai pra segunda ordem. Eu acho que tem uma coisa interessante também, que Vini até você pontuou muito, Vini também colocou. Eu estava hoje numa reunião do trabalho e eu trabalho com uma empresa de perfumaria. E aí a gente estava com a grande perfumista dessa empresa e ela estava explicando que as pessoas elas tinham problemas em explicar sensações. Isso é um especialista falando. E o cheiro era uma coisa muito difícil da gente explicar. E aí, por isso, eles usavam muitas expressões de música. E então, eles usavam conceitos como nota, acordes, e coisas abstratas para coisas que você não consegue dizer exatamente, e não sei o quê. E eu acho que, de alguma forma, a Golden Dawn também estava tentando fazer com que, para além da Cabala, que já é uma linguagem, mas que os 4 elementos também fosse uma linguagem de você conseguir se comunicar dentro dessa tradição. Porque são coisas difíceis de você explicar. Mas quando a gente começa a falar de coisas como isso aqui isso aqui é de fogo com ar, e aí a pessoa começa, total, você tá completamente certo, ou do tipo, tá faltando água aí, hein? E aí você não sabe de onde vem isso direito, mas que quando você ouve algo como isso, eu acho que parte muito dessa tradição também, além de dar estrutura, dá também vocabulário e dá formas de você conseguir ferramentas para você conseguir trabalhar conceitualmente, porque é uma linguagem, né? No final das contas, a gente está falando de uma categorização de linguagem para que você consiga ou transformar em ferramenta de trabalho, seja com arma ou com o conceito em si, como também se comunicar. Exatamente isso, assim, na verdade, né, os elementos, eles são como em menor escala, né, porque é reduzido, são só 4, né, ou 5, né, o que a gente também está fazendo com Cabala ou com o planeta, né, são linguagens que a gente está utilizando para poder se comunicar certos conceitos, né. Só que os elementos, eles têm uma riqueza que eu acho que é importante, muito importante para magia, e que a gente pode sair da Golden Dawn para falar, por exemplo, da bruxaria ou outras coisas que também utilizam essas ideias, porque essas ideias, elas estão da cultura, em tudo, né? Em tudo. É muito difícil você fugir disso. Isso vai estar na cultura popular, na cultura esotérica como um todo, né? Então, mesmo que você saia da Golden Dawn e vá para outro lugar, você vai acabar utilizando os 4 elementos para construir outras coisas, como, por exemplo, o seu espaço mágico. Claro que a gente vai continuar falando de Golden Dawn aqui, porque é o que a gente entende e tudo mais, mas se você pensar que o espaço, de certa forma, também pode ser dividido em 4, e que a gente atribui os elementos a 4 pontos cardeais,
você vai poder você monta uma mesa de acordo com os 4 elementos, monta um templo de acordo com os 4 elementos, né? Você monta uma cerimônia de acordo com os 4 elementos. Você pode montar uma cerimônia de acordo com os 4 elementos, que ela começa ou termina de acordo com a sucessão progressiva ou regressiva, né? Indo do mais divino para o mais material, ou o contrário, né? Através da estrutura dos elementos. Então, é mais do que uma linguagem e ferramenta, mas também é um modelo de organização. Eu acho que isso é uma coisa que é muito legal dos elementos, como um elemento de organização de processo. Tipo um framework, né? Você tem essa estrutura aqui, você vai trabalhar em cima disso, e aí é isso que você tem. Entre vários, né? Se você for pegar lá o Liberaba e olhar lá o capítulo de fórmulas mágicas, ele vai dar lá outras formas de você organizar as coisas. Mas você não precisa ser um cabeçudão de cabala para fazer coisas super complexas, sabe? A partir de fórmulas cabalísticas super esquisitas. Se você só pensar nos 4 elementos, você já faz um monte de coisa. Eu sempre falo brincando que a galera adora falar de coisas muito mais complexas, né? Que vão surgindo ao longo da história do ocultismo, esoterismo, mas, cara, elemento resolve 90% das coisas que você precisa no dia a dia. E aí, as coisas que o elemental não resolve, aí tem um momento de festival, de planeta, aí você vai nas especificidades, mas elemento é muito arroz com feijão, saca? Você separa ali, vê o que você tá pensando, vê como você tá sentindo com aquilo, e aí vem um insight ou coisas do que se espera quando se trabalha com elementos, da forma que a gente coloca. Eu acho que tem essa coisa que Flavinho já tinha trazido quando ele falou sobre o indivíduo, né? Essa ideia de indivíduo é muito jovem, e de como a gente se dividia dessa forma, e como é que a gente se via dentro dessa estrutura, né? E como é que a gente usava essa estrutura até para se ver enquanto estrutura. E como é que isso, de certa forma, que eu não gosto da palavra organização. Estruturar, eu acho que é melhor. Um organismo, um micro-organismo, eu acho mais interessante do que ordem. Eu prefiro equilíbrio, por exemplo, que é uma coisa que a gente trabalha muito entre os elementos. Ou sei lá... Harmonia também. Não sei, agora assim eu tô meio perdido, mas assim... É porque assim, eu acho que essa brisa, vou acabar me repetindo, né? Mas como eu estava falando, do quanto que de fato os elementos resolvem 90% das coisas, né? É uma linguagem tão surrealmente acessível, assim, e é muito parecido com o que a gente estava falando também sobre Cabala, no episódio de Cabala, né? Que é um negócio que você pode tentar... não, eu quero fazer um negócio diferentão, vou fazer meu próprio sistema e não sei o que lá. Se torna uma coisa que acaba imitando tantos 4 elementos que você não consegue, às vezes, expandir muito e aceita. Assim como o lance da Cabala, tem certas organizações que você só aceita que dói menos. É que eu acho que tá tanto tempo com a gente difundida, que eu acho que se internalizou e funciona tanto, que quando você vê, você tá rendido naquela coisa, assim. E a pergunta é, por que funciona tanto, né? Por que essa divisão funciona tanto e por que ela reverbera tanto na gente? Meu chute de por que funciona, por que a Cabala não, né? Por que os elementos aparecem na astrologia, no tarô, na magia cerimonial, nas armas mágicas, na construção do templo, blá 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 blá, no indivíduo, enfim, a porra toda. Por que esses 4 elementos funcionam tão bem? A minha interpretação disso, de por que isso funciona bem, é porque eles conseguem ser, ao mesmo tempo, bastante genéricos, no sentido de que você não consegue apontar exatamente o que o fogo é, mas que você consegue intuitivamente pegar o que o fogo é. O exercício que a gente faz aqui no módulo elemental do Kalem, pelo menos que eu faço, em vez de dizer o que o fogo, água, ar e terra são, eu escrevo assim, fogo, e peço pra turma dizer, o que é fogo? As pessoas começam a falar, cada um fala uma palavra. Água, o que é água? Aí as pessoas dizem lá, água, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Às vezes tem certos conflitos, mas é interessante como, intuitivamente, cada um consegue dizer o que aquelas coisas são, simbolicamente. Os símbolos são muito claros. Então você consegue, mesmo sem um conhecimento muito prévio, muito elaborado do que são os elementos, a gente consegue intuitivamente saber o que eles podem simbolizar melhor do que o, sei lá, Vênus, ou, sei lá, Mercúrio, que exige que você tenha um conhecimento de mitologia, e saber que Mercúrio era comércio, sei lá, tipo assim, sabe? Júpiter. Então fogo, água, ar e terra, e além de estarem culturalmente tão
intrínsecos na nossa cultura que a gente consegue jogar ele em qualquer lugar. Então eles ficam muito poderosos. Mais porque a gente consegue simbolizar eles com facilidade do que qualquer outra coisa. Sim, e assim, aqui em São Paulo, um dos exercícios que eu gosto muito de fazer é a gente faz essa questão das associações, né? O que fogo representa, não sei o quê, mas é botar a pessoa para fogo. Vamos acender essa vela, vai ver lá na vela o que é que isso traz. Vai ver lá na água o que é. Eu sei que quando a gente está falando desses elementos, eles não são exatamente as coisas materiais e físicas, mas esse tipo de experiência traz pra gente certas revelações que podem ajudar ela quando estiver trabalhando, sei lá, uma viagem astral, ou estiver construindo seus próprios, sei lá, altares, ou criando seus próprios, enfim, seus próprios rituais ou conexões, aquilo ajude a pessoa a entender certas coisas, certas dignidades, certas características. Por exemplo, uma das coisas que um dos nossos alunos disse foi: o incenso estava por toda parte. Ou seja, muito claro que o ar está por toda parte. E aí ele só se tocou disso, que o ar estava por toda... Que é uma coisa muito óbvia, porque o cheiro de incenso estava por toda parte. Então, assim, são nessas experiências... Por isso que eu concordo com você, Flavinho. E eu acho que é desse campo imediato em que a gente está. Eu acho que os planetas, essas dignidades, essas coisas de ideias planetárias, e foi até o que você trouxe no início, né, nesse texto grego, que falava não dos elementos, falava de raízes mas, de certa forma, eu acho que talvez, para esse povo dessa época, os deuses estivessem mais perto do que eles estão pra gente hoje, nessas situações. Então, o que era para ele, Zeus, sei lá, não sei, enfim, Saturno, para ele estava falando de terra. O que a gente estaria falando de terra hoje, assim. Mas eu acho que, para além disso, de ser uma coisa até tátil, que a gente sabe que o fogo queima. Todo mundo sabe, uma criança aprende isso rapidamente. Mas eu acho que tem essa coisa do campo imediato e como a gente vem se descrevendo dessa forma e como, de certa forma, a gente consegue entender isso com o corpo. Rapidamente. Eu acho que você matou a charada, né? Porque sua frase foi perfeita. Qualquer criança entende. Talvez esse seja o segredo da parada. É facilmente... Você pega qualquer criança, coloca água, fogo, ar e terra dentro de casa... ou no parquinho, ou em qualquer lugar, e a criança compreende minimamente a separação entre essas 4 coisas. Ou a separação, ou os encontros, né? As coisas muito doidas que podem então, acontecer. A minha problematização é que não. Discordo. Vou fazer o Max agora aqui. Vou dizer Eita! que não. E eu, antes de dizer qual é o problema, eu vou, na Raquel, dizer qual é a solução. A Raquel propôs um exercício brilhante, que eu vou, inclusive, botar no meu programa de aula para a próxima vez que eu der, que é esse exercício de trabalhar visualmente, enfim, meditar sobre os elementos materialmente, né? Sobre o fogo, a terra, uma pedra, ou enfim, o que quer que seja, ou, enfim, meditar sobre essas coisas, né? Porque eu acho que eles podem prover insights muito maneiros. Porque o que a gente tem de curioso, que eu trago da última experiência, é que a gente tem determinadas... quando a gente faz essa pergunta na galera, o que é o fogo? A gente tem, por exemplo, um apanhado de palavras, e aí eu experimento com a turma aqui, né? Que tendem muito mais, por exemplo, aos aspectos destrutivos do fogo, por exemplo, e às vezes, nem sempre, mas aos aspectos violentos e destrutivos do fogo, e a água aos aspectos de vida e irrigação e maternidade da água. Né? E eu, inclusive, fiz uma provocação na turma de como isso pode ser sexualmente marcado. Né? Como isso pode ser, inclusive, ter essa distinção clara em que o fogo é isso e a água é isso aqui, quando a água também é enchente, a água também é tsunami, como o fogo também é alimentação, como o fogo também é também construção, é barro e tal. Né, tudo cozinhar o barro, construir vasos, né, tudo isso depende do fogo. Como o fogo também é criação e como a água também é destruição. Isso não aparece intuitivamente num debate rápido, tão raso, tão simples. Tá? Então, esse debate aí, ele talvez, enfim, aí blá blá blá, vivemos numa sociedade, diria o Coringa, né, mas é legal meditar sobre isso justamente para poder escapar dessas simplicidades dos elementos. Mas claro, porque né, só a gente fica assim pensando no fogo como essa coisa XPTO, e a água quanto essa coisa maternal e gostosinha e sentimentos, etc. Mas quando as duas coisas estão contrárias. Mas, amigo, Mas eu não imagino
Posso falar Peraí, uma coisa? Posso falar uma coisa? A criança também aprende que a fogueira esquenta numa noite de São João, em São Mas a Paulo. gente esquece rápido. A criança também vê em enchente, quem salvará nossas crianças, que a água é destrutiva. Adoro esse Dependendo filme. de onde ela morar, ela aprende isso rapidamente. Eu discordo, viu? Mas eu acho que o que a gente vai ganhar nessa grande meditação é a nossa relação com esses elementos e como a gente vai se equilibrando ou desequilibrando nessa coisa muito doida que a gente joga em magia. Eu acho que eu acho que é muito menos sobre faz muita coisa e muito mais você sentir realmente que você tá, de alguma forma, manipulando ou sendo manipulado, ou como você vai se livrar dessa história. A ordem não é a mesma que todo mundo vê. Não, isso aí foi um comentário besta que todo mundo quer ficar perto da fogueira, mas ninguém gosta de tomar chuva, né? Por exemplo, né? E ainda assim, a água sai com o status de proteção e o fogo de destruição. Mas enfim, eu acho que isso resolve com essa maravilhosa ideia de meditação que a Raquelzinha propôs e como isso pode enriquecer o trabalho mágico, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente está discutindo magia aqui. E como isso, a gente partiu de uma ideia, né, dos elementos como parte da pessoa, né, do seu equilíbrio individual, etc, mas também como projeto, como estrutura e como reflexão dela com o mundo, né, como que a minha magia funciona com esses elementos, né, o que esses elementos produzem dentro do meu espaço mágico, né, o que eu preciso operar elementalmente para poder produzir determinados efeitos, né. Sim, eu acho que a pessoa que tá passeando pelos elementos, ela tá minimamente se conhecendo através deles, né? Ela tá entendendo seus poderes, ela tá tomando dimensão de como é sua própria terra, de como é que sua água, como é que é o seu próprio mar, se o seu mar ele é mais nervoso, se ele é mais calmo, se sua terra ela vai ser mais árida ou ela é do tipo uma terra que te deixa mais deprimido. Enfim, e como você vai lidar com isso? Assim, a minha interpretação sobre esse rolê é de que a gente usa muito essa linguagem, essa estrutura para se auto-investigar e de alguma forma ter poderes sobre isso. Quando eu digo poderes, assim, de uma forma menos dominadora, mas assim, de uma forma do tipo, saber quem se é e saber como é que se pode lidar consigo e nessas barganhas de magia, assim. Tipo, como é que eu vou fazer pra aumentar o meu fogo, ou seja, pra aumentar a minha potência, porque eu preciso fazer uma X invocação, e pra conseguir fazer essa invocação, eu vou precisar chegar a X coisa, essas coisas, sabe? Na verdade, eu tinha desistido de falar, mas agora me veio outra coisa pra falar. Que é, na verdade, uma pergunta aos queridos da mesa, para quem quiser cair aí na pergunta. Vocês acham que o ser, ele está, como eu posso dizer assim, mais alinhado a um elemento que os outros, por padrão, né? O ser nasce, aí ele tem as experiências dele da vida, e aí quando ele para olhar para si, ou quando ele vai buscar uma orientação, seja ela esotérica ou terapêutica ou o que quer que seja, você acredita que cada pessoa tem um elemento que se sobrepõe aos outros em si? Não sei responder essa pergunta. Isso aí é... Fala aí, Max, dá a sua opinião aí. Agradeço muito pela deixa, porque é uma coisa que eu não tinha me ocorrido falar, mas que eu acho que vai ser positiva para o programa. O Carl Jung, né, ele tem uma perspectiva sobre o desenvolvimento da mente que imagina, tipo assim, como tem pessoas que nascem destras e tem pessoas que nascem canhotas. Então a pessoa que nasce destra, ela tem uma aptidão, muitas aspas, assim, uma aptidão natural, uma facilidade natural para realizar certas tarefas usando um certo membro, e outras pessoas nascem com outro tipo de arranjo e tem mais facilidades para desenvolver isso. Isso não quer dizer que a pessoa que é destra ela seja completamente inapta com a mão esquerda e vice-versa. Pelo contrário, quanto mais você treina, mais você percebe que você consegue aproximar a aptidão de uma mão comparada à outra. Então, tipo assim, eu toco porcamente, mas toco um pouquinho de piano, então eu entendo que tem, tipo assim, uma coordenação que é preciso desenvolver, que às vezes a minha mão esquerda, ela tem mais dificuldade de se ajustar, mas como eu também não preciso exigir dela tanto quanto a mão direita, as duas conseguem produzir uma harmonia quando eu tô tocando junto. Então, dentro dessa perspectiva, o Jung, ele elenca
o que ele chama de 4 funções, que são formas que a gente tem de se relacionar com o mundo, né? Então, e aí é curioso porque ele não usa os termos elementais em momento nenhum, mas é muito bizarramente casado, né? Então, ele tem um eixo que ele chama de o eixo do julgamento. Aí nesse eixo, num extremo tem o pensamento e no outro o sentimento. E aí não quer dizer que as pessoas elas sejam racionais ou irracionais, quer dizer que as pessoas usam a ferramenta do pensamento com mais facilidade ou as pessoas usam a ferramenta do sentimento com mais facilidade. E aí já começa a abordar a questão que o Vinícius trouxe, né, de que se as pessoas são mais de um jeito ou do outro. Então, para o Jung, a função do pensamento é a função que envolve a racionalidade, o julgamento das coisas e como é que as coisas se encadeiam, se relacionam e se encaixam e tudo mais. Enquanto que o sentimento, ele é uma função julgadora se as coisas são boas ou ruins, né? E aí, mais uma vez, assim, batendo muito na tecla de que não é como se a pessoa que tivesse mais aptidão para a função do sentimento fosse irracional, mas que ela aborda a realidade de uma forma a usar essa ferramenta dos sentimentos com mais preponderância do que a ferramenta do pensamento. E o outro eixo que o Jung coloca é um eixo que tem numa ponta a intuição e na outra ponta a sensação, né? Que é diferente do sentimento, que o sentimento tem a ver com sentir, né? E a sensação tem tipo assim, o toque, o concreto e tal. Então, assim, facilmente a gente arranja isso com o ar, a água, o fogo e a terra, né? E aí esse arranjo sobreposto dos elementos com o Jung permite que a gente tenha uma leitura muito rica sobre a própria subjetividade, principalmente essa lógica de que assim, não é que a gente não tenha um certo elemento, mas que se a gente tem muito desenvolvido uma certa função, significa que a gente não dá atenção ao oposto dela, né? E assim, eu posso falar por mim, passei um longo tempo na terapia trabalhando especificamente água e terra, porque eu tenho muito mais facilidade com o ar e com o fogo, né? Apesar de ter algumas questões com os elementos, essas questões elas são muito mais complexas, assim, de natureza muito mais profundamente filosófica do que as minhas questões com o corpo, que é tipo assim, aprender a não ficar muito tempo sentado na posição merda, sabe? Assim, é até interessante porque a gente pode pensar no quanto que a gente tem, às vezes, facilidade para aturar coisas que a gente acha chato. Assim, eu consigo ler um livro que eu acho chato, mas eu não consigo fazer por mais de 5 minutos a atividade física que eu acho chato. Eu vou achar uma desculpa, eu vou, tô cansado, tô com o pé doendo, tal, não sei o quê. E um livro ou uma série, eu falo assim, não, tem uns elementos aqui que de repente pode desdobrar melhor e tal, não sei o quê. Então, assim, só para amarrar essa questão de que eu acho que as pessoas, elas têm, às vezes, aptidões mais voltadas para algum elemento, mas que, na verdade, essas aptidões elas devem nos servir como chamariz, que é importante a gente trabalhar as outras. Porque se a gente está fortalecido na parada, provavelmente a gente está muito capenga no outro lugar, e esse outro lugar é o que está fazendo a gente tropeçar. E talvez aí seja o local do trabalho mágico. Fazendo esse mapeamento, se eu tô capenga lá na sensação, eu tenho que fazer a invocação de terra. Tem que botar o gnomo lá no altar, dar a maçã pro gnomo, para poder entender como é que é essa relação minha com a terra, com o corpo, com a sensação, e fazer disso um círculo virtuoso. Eu concordo, né, totalmente aí com o que o Max falou sobre a questão de que, né, as pessoas são diferentes, obviamente, por serem diferentes, elas têm suas potencialidades e suas enfim, dificuldades, né? O que eu não concordo a princípio é que a pessoa nasce com um elemento, tipo, que se fosse signo, né? Tipo assim, nasci do fogo, e aí eu agora, porra, fudeu, porque meu signo, eu sou de Sagitário, então eu sou esquenta, sei lá, coisa assim. Mas eu, na perspectiva mágica de desenvolvimento pessoal, usando a magia como ferramenta de desenvolvimento pessoal e, enfim, essa perspectiva que a gente tem da magia hoje em dia, sim, aí eu acho que ela que é o que a gente faz com o ritual, de cara com o ritual menor do pentagrama, né? É tentar produzir esse equilíbrio, né? Tentar, a princípio, de forma cega, porque o ritual menor do pentagrama vai fazer isso de forma cega, porque você não está trabalhando um elemento particularmente, né? Mas ele supostamente vai começar a produzir, pelo menos a facilitar o caminho de encontrar esse equilíbrio, né? De começar a ver, e eu gosto muito dessa perspectiva de não prestar atenção. Isso é muito rico.
Não prestar atenção onde você é forte, mas prestar atenção onde você tá cagado. Porque isso aí é que vai vir o poder. É daí que vai vir o poder. Que não vai ser ficar com o braço direito mais forte, mas compensar que o braço esquerdo precisa de mais habilidade. Flávio não acredita em astrologia, é isso? Parei. Eu não acredito em tanta coisa que eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Acho que o Flávio não acredita que as pessoas nascem destras. Não, as pessoas nascem destras, com certeza. 2 pontos. Pontualmente, eu nasci canhoto e fui adestrado na escola, real. Ponto número 2 disso é outro conto de... O problema desse papo de elemento que tem mais força, blá blá blá, é que existe uma questão que a gente não tá entrando, a gente acha que não cabe entrar aqui, que é a questão de personalidade e identidade. Porque muitas vezes a gente tá constelado com outras pessoas, e aí aquelas pessoas nos forçam a ter mais um olhar do que outro. Então, a gente pode até ter um ponto mais default, mas num contexto com algumas outras pessoas, você é obrigado a estar no outro lugar que você não queria estar, ou tudo mais, porque tem alguém que é muito mais atávico num ponto. Então, não só essa parte do ser ou tem mais preponderância, mas assim, aquele momento, aquele contexto, com aquelas pessoas, o que traz, sabe? O que é interessante pensar isso, pensei isso agora, né? Na ideia de subelementos, né? Você, né? Se você for pensar que, de repente, a sua característica mais ígnea ou mais fleumática e tudo mais e tal, vai estar composta ali num ambiente de outra característica, né? Então aí não é que você vai virar outra coisa, mas você vai virar essa coisa composta, né? E isso é legal de pensar os elementos como subelementos, né? O fogo da terra, o ar da água, enfim, os vários subelementos que existem, como essas subcaracterísticas, né? E como características que nós temos, se a gente continuar pensando apenas no indivíduo, né? Que a gente tem dentro dessas identidades, dessas características que elas possuem outras particularidades dentro delas, mas também como um mundo, como um processo também. Eu gosto sempre de pensar isso, porque eu acho que a gente ficou muito habituado a pensar microcosmicamente, né? E a gente tá viciado nisso, a gente tá viciado em pensar muito para dentro, né? Muito no sujeito, nas minhas atitudes, no meu corpo, na minha identidade, etc, que é muito legal e, enfim, a gente pensa muito nisso porque é bom mesmo. Mas acho que a gente às vezes perde a dimensão de que isso pode transbordar para outros lugares, né? Fazer disso uma visão macro para outras coisas. Retornar aos gregos e começar a pensar os elementos no mundo. Pensar os 4 elementos na experiência, pensar os 4 elementos na sua vida, pensar os 4 elementos no seu trabalho, pensar os 4 elementos na sua vida iniciática. E não só que eu tô revoltado hoje e brigando porque o meu fogo tá descontrolado, mas como o fogo está na vida, no mundo, né? Como a Terra está, né, neste momento da minha existência, né? Pensar isso simbolicamente de uma forma mais macro e não apenas no seu sujeitinho na sua cabeça. E operar isso magicamente. Operar isso através das suas cerimônias, dos seus processos iniciáticos, espirituais, trabalhar esses elementos para além de si mesmo e no mundo, né? No seu próprio mundo. Eu não digo no mundo do mundo lá fora, né? Mas assim, para além da sua própria subjetividade, do seu próprio serzinho dentro de si. Só dando uma última paradinha sobre a questão do Jung, né? Porque ele é muito taxativo no sentido de não ser determinista, né? De que a pessoa nasceu com este elemento e aí a pessoa vai ser assim. Na verdade, ele exemplifica muito e faz um esforço grande para abordar de que às vezes a pessoa pode nascer com uma aptidão para uma certa função e ela crescer numa família que não é propícia para aquilo. E aí o que vai acontecer com a pessoa? Que a pessoa vai sofrer. Se ela, de repente, nasce com uma aptidão muito grande para sensibilidade, para os sentimentos, e nasce na família muito racional, que as coisas são muito certinhas e muito cheias de regras, ela vai sofrer um problema ali de se adaptar, né, que vai resultar, em certa medida, na construção da subjetividade dela. Mas que não é uma coisa como horóscopo, tipo assim, as pessoas de tal vertente vão ser mais assim. Eu acho que tem muito mais a ver com uma mistura alquímica, né? Que é as predisposições da pessoa e o ambiente que ela cresce. Gente, nessa discussão, assim, eu realmente não sei pra onde vai. Eu queria voltar um passinho
no lance da GD e demais ordens esotéricas que trabalham sobre o viés elemental em alguma medida, de que, e aí pegando o gancho de conexão com essa coisa da aptidão elemental, que é algo que não é que você nasce, como o Flávio quis cutucar, mas que é algo que se desenvolve, né? E de que também, como o Breno disse, tem uma questão situacional, que às vezes você é predominantemente de um jeito, mas que o meio, a natureza te faz você ter que pender para um lado e pender para o outro, porque você tem que se adaptar na natureza, né? Mas o que eu gostaria de fazer um traçado que para mim é curioso, se você pegar o esquema da Golden Dawn, onde você tem que passar por 4 domínios, o domínio da terra, o domínio do ar, o domínio da água e o domínio do fogo, e que, teoricamente, para que você passe de um domínio para o outro, você tem que, de alguma maneira, demonstrar para o seu superior de que você é capaz de controlar aquela coisa, em alguma medida. Porque se você não consegue controlar aquela coisa em alguma medida, você não aprendeu sobre aquele elemento, você não sabe lidar, não sabe conversar, não sabe trabalhar magicamente aquele elemento. E de que, teoricamente, o adepto é o cara que alcança o equilíbrio. Ou que ele tem as ferramentas necessárias para alcançar o equilíbrio dos elementos na hora que ele quiser. Mesmo sabendo que ele vai ter uma ou outra afinidade preponderante devido à criação, ao meio, etc, etc, de coisas que podem jogar essa afinidade dele para algum lado, né? Mas por que essas ordens trabalham os elementos separadamente? Para que quando o cara chegar lá na frente, ele esteja munido das armas, e aqui com trocadilho, né? Das ferramentas necessárias para equilibrar cada um dos pontos de si. Eu entendo o que vocês colocam, mas eu acho que eu fico... me incomoda um pouco essa questão do tipo, os desafios do cara, ou tem deficiência, ou tem mais proximidade, sei lá, eu fico com uma sensação muito do tipo, sobre capacitismo, sobre do tipo, sabe, sobre um rolê meio positivista, assim, do rolê, não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, enquanto que eu acho que é mais definidor de diferença, de como a gente entende diferente a Terra, como a minha Terra é diferente da Terra de Max, como minha Terra é diferente da Terra de Vini, e como eu acho que o grande desafio é a gente, tipo, eu acho que tem pessoas que se entendem melhor, ou rapidamente conseguem entender melhor, assim, as suas, o que se tem, quais são os seus poderes, ou sei lá, ou quais são as suas qualidades. Eu acho que qualidade pra mim é melhor do que poder. E como essa pessoa consegue conversar com isso, se comunicar com isso, do que de fato dominar ou do tipo... É porque é uma linguagem... A gente já conversou sobre isso em alguns outros programas, né? E toda vez eu me incomodo e tem essa linguagem muito medieval, né? Do tipo, eu vou dominar o reino do fogo, eu vou dominar o reino... Que é uma coisa que a gente nem falou aqui nesse programa, né? Essa questão do tipo... Dentro de elemento a gente tem várias coisas, né? Tipo... toda uma hierarquia de demônios e... A gente nem falou sobre isso, né? Sobre todo esse grande tabelão. Mas... Não sei, fala aí, Vini. Não, pode ser só um mero equívoco de escolha de palavras mesmo. É porque a palavra dominar, ela tem esse peso, né? Mas pode ser exercitar a virtude, se você quiser trocar por dominar. Exercitar a virtude do fogo, exercitar a virtude da água, se isso te agradar mais, é porque na minha cabeça vem o dominar, porque eu já vou logo pra Goécia. Não, né? sei. Só tô colocando um ponto aqui que eu acho que como a gente tem essa linguagem muito específica, às vezes eu fico achando que a gente fica, tipo, levando pra um rolê meio... Porque eu acho que... Não, é porque eu acho que a busca aí pode ser um pensamento meu, e aí vocês podem discordar de mim, mas a maneira como eu vejo a busca do ser. Tipo assim... tem pessoas que estão vivendo o mundo e não estão preocupadas com isso. E tá tudo bem, e as pessoas estão aí vivendo a vida delas. Mas a partir do momento que eu me coloco num lugar onde eu estou preocupado com a minha construção espiritual, se é que o caminho é esse, se der um problema na Terra e eu não souber lidar com a Terra, sabe? Pra que você faz magia? O que eu tô fazendo aqui? Sim, eu acho que se não é pra... Se não é pra trabalhar com essa parada, sacou? Sim, eu acho que tem uma coisa que o Flavinho falou até, eu vou falar e depois vou passar pro Max e pro Fábio, mas assim, tem uma coisa que o Flavinho tava falando que assim, a gente sair desse nosso microcosmo e conseguir extrapolar isso e ver outras coisas. A gente fez um exercício aqui em São Paulo, que era a gente tentando enxergar nas coisas elementos, que parece ser uma coisa muito comum, tipo, uma vela.
uma vela é fogo, mas que quando você vai para as coisas... Irado. Adorei. Quando você vai para objetos que não são tão óbvios, do tipo uma folha de papel, para onde você está indo com aquele elemento. E eu acho que um dos trabalhos da gente, enquanto pessoas que estudam magia ou praticam, como a gente quer se chamar, eu acho que é muito doido como a pessoa que começa, ela tem uma visão do mundo. E a pessoa que tá no meio, quando você tá assim, pelo menos no lugar onde eu tô agora, como é doido como você muda o seu jeito de olhar as coisas. E você vê elementos em tudo, e você se comunica com o universo, parece que se comunica com você. E você faz esse exercício que o Flávio tava falando de extrapolar. Você vê os elementos para fora de si, e essas coisas se comunicam com você, e você começa a se comunicar com o mundo de uma outra forma. E começa a ver essas coisas. Porra, isso aí. Por exemplo, nos últimos módulos do Kalem, eu tenho feito café. E toda vez eu me melo com a borra do café. Claramente um problema de... Coordenação motora. Pra mim é um problema de terra. Pois é. E toda vez eu fico, porra, um problema de terra. Mas, amigo, sabe o que é engraçado? Coordenação motora eu faço outras coisas muito bem. Mas café... Aqui em casa, eu não derrubo café na minha camiseta. Mas no Kalem, fazendo café pras crianças. E aí são essas coisas que são pequenas, mas como você extrapola. Mas desculpa, acabei te atrapalhando, Max. Fala aí. Não, o Breno queria falar depois. Eu vou puxar a coisa por uma direção muito específica, então de repente é mais fácil girar a palavra. Eu gosto da palavra domínio. A gente vai na raiz da palavra. Medieval, Domínios vem de domos, dominador. vem de casa. E a casa, domos é a palavra romana para casa. Dominium é aquele que é dono da casa. Se você vai passar por 4 casas, você sabe onde que tá a cozinha, onde que você limpa o pé, onde que você come, onde que você deita. O nome da entrada do domus é atrium. Tipo domicílio e tal, né? Então você chega no atrium do domus, entra, dá um rolê, eventualmente você fica dominante daquele lugar. Aí você tá feliz, você vai pro próximo. E é um novo atrium, um novo tabernáculo, um novo cubiculum. Sabe? Você vai entrando, você vai conhecendo a casa. Então, se você tá no seu domo, você tá de boa. É a sua casa. Sabe onde tá tudo, sabe onde tá o garfo. Então, a gente tem um olhar muito específico para a dominação, que vem de outros pensamentos, mas se olhar assim, de muitos desses termos vêm de dominion, né? É onde você mora. E outra coisa que é interessante, a ideia de controle, né? Se eu pegar, por exemplo, no hebraico, vem de kaf, né? Que é o que você segura. Mas quando você põe fogo em kaf, kashin é quando. Então, você quer ter controle, você quer ter energia, então quando você tem que começar a fazer isso? E sim, enfim, entrando nessa parte toda, assim, se a gente fala pra todo mundo na parte mítica que a gente é um rei no nosso reino, cadê esse reino? Como tá esse reino? Então, tipo, eu sou um renascimento do Domus aí, tipo, até porque o nome da pessoa que toma conta do castelo quando o rei não tá, é o Major Domus, é o mordomo. Então, você precisa dar um papo com o mordomo ali pra entender que ele não é mais o chefe do lugar, você chegou, precisa bater um papo, ficar brother do cara. Todo dia acorda um dominante e um submisso e saem de casa. Ou você domina ou você é dominado. Eu ia fazer uma provocação parecida com a do Breno, mas o Breno foi muito, muito mais elegante do que eu jamais seria pra fazer essa questão. A única coisa que eu acrescento é que, às vezes é dia de harmonia, às vezes é dia de porrada. E aí, quando é dia de porrada, é dia de porrada. Tem que fazer carinho mesmo, não. O problema é que às vezes, talvez a gente exceda em dar porrada quando não tem necessidade, mas é aquela coisa, né, que a gente vai falar num programa em breve aí, né, misericórdia em excesso deixaria prevalecer o mal e severidade em excesso é só tirania. Então, daí tem que equilibrar esses pratos da balança aí pro domínio, pra casa ficar equilibrada e ficar bem estabelecida. Mas eu gostei, porra, só isso que eu gostaria de acreditar, só isso aí. De resto, tem uma palavra que eu acho que pode ser prima do domínio, que eu acho que funciona, pra mim pelo menos funciona melhor, né? Que é controle. Porque controle às vezes pode ser a questão da ansiedade para tomar controle de tudo, mas eu acho que é importante a gente trazer para perto, pro elemento terra, assim, pro chão, né? Tipo assim, que ter o controle do carro não é fazer o carro voar.
É ser capaz de dirigir o carro no tanto quanto é proficiente. Inclusive, ter controle do carro não é evitar todo tipo de acidente, porque às vezes você não tem como evitar um acidente, né? Assim como o controle do cavalo, essas coisas assim, não são fazer coisas sobrenaturais e para além do que é previsto, mas, por outro lado, o controle daquilo no crivo normal já é um domínio significativo daquele fazer, já te dá um poder, em certa medida, né? Mas aí eu estou puxando a palavra do controle para eu fazer uma pestilência aqui. Que bom que o Flávio voltou para me acompanhar nessa pestilência. Apesar desse arranjo ele não ser necessariamente elemental, no sentido de que o arranjo, tipo assim, isso aqui são os 4 elementos e acabou, ele usa os 4 elementos para mapear a experiência. E aí eu acho que costura com o que a gente estava falando sobre trabalhar com os elementos de alguma forma concreta na sua vida e não meramente ficar brisando sobre os elementos, o que está faltando ou não, né? Então, tem 4 controles que você precisa obter dentro do sistema da Astron Argento. Cada controle está relativo a um dos elementos, né? E eu acho muito bacana essas categorias porque elas não são óbvias e elas são até meio confusas quando você tenta olhar para o elemento. Então, você cumpre a etapa da Terra quando você obtém um controle da natureza e poderes do próprio ser. Já no ar, você tem que obter um controle das fundações do próprio ser. Na água, é o teu controle das vacilações do próprio ser. E no fogo, obter um controle das atrações e repulsões do próprio ser. Então, assim, é muito distante das, tipo assim, e aí no fogo você vai ter que aprender a controlar a sua vontade de mandar nas pessoas e a sua intuição. E na água você tem que controlar o sentimento. Eu acho que é quase como um quebra-cabeça que você tem que entender como que aquele elemento controla essa tarefa e de que forma você consegue construir uma harmonia entre esse controle e essa tarefa para que faça sentido você controlar ela e ela te dar acesso e fruição àquele elemento. Não sei se eu vou conseguir te acompanhar na brisa, não. Até porque eu acho que essa brisa não deve ser acompanhada. É spoiler. Mas é legal você falar isso, no sentido de que desenha isso que a gente falou lá atrás, né? De escapar dessas definições muito clássicas do que os elementos significam. E aí quando você chega num lugar que diz assim, esse rolê aqui que você vai fazer de ar agora, você vai ter que fazer negócio de fundação do ser aí. Aí você fala, caralho, o que tem uma coisa com a outra? Aí você tem que pensar. Aí a pessoa tem que falar, porra, o que tem a ver uma coisa com a outra? Claro que, no caso específico desse grau, que tá falando de fundação, né? Ele tá localizado num grau, num espaço mágico lá, cabalístico, que tem a ver com o negócio de fundação também. E aí você vai ter que misturar mais coisa com assunto, né? Você fica com mais assunto pra pensar, enfim, não só isso, como também o que você vai fazer depois, o que você fez antes. Enfim, vira uma salada de várias referências ao redor, né? Mas eu acho que isso conecta com uma coisa que a Raquel falou há uns 10 minutos atrás, e que eu queria concordar discordando, de que a Raquel falou, né, que tem a minha terra, e tem a terra do Max, assim, e tal, né, e tem, né, quer dizer, a gente tem os nossos próprios elementos, enfim, a gente reconhece essas coisas de formas muito particulares, mas não é qualquer coisa, né, quer dizer, porque se for só a terra do Max, e só a minha terra, e só a sua terra, aí já deixou de ser terra. Tem alguma coisa entre tudo isso aí que a gente chama de terra. Da mesma forma que quando a gente olha para os graus da A, como o Max trouxe aí pra gente pensar, né, pra quem curte esse rolê de A, que todo mundo tá tendo uma experiência muito, muito distinta, e essa é a principal característica da Astro Argento enquanto ordem, né? Todo mundo vai ter uma experiência muito distinta, mas tem uma coisa que não é distinta, que é igual. Então, quando você olha pro elemento, pro neófito, né, que tá lá no elemento terra, pensando no poderes de natureza, lá, o controle disso aí, né, tem algo que é específico, que é muito terreno sobre isso, né, e eu acho que é isso que vai estar distinguindo as nossas experiências individuais de terra, por exemplo, né, que a minha terra é diferente da terra da Raquel, que é diferente da terra do Vinícius e do Max, mas tem uma coisa que é essencial, e eu acho que aí, pra quem tá curtindo, querendo pensar ordens, seja Astro Argento, ou seja Golden Dawn, ou seja outras ordens que eu sei que tem por aí que dividem seus graus em elementos, as chaves estão nisso aí, né? Então, nessas questões que acho que a gente não acho que a gente deve ficar falando muito, porque não é objetivo, até porque é meio que estragar o negócio, quebrar o brinquedo,
Mas esse tipo de meditação. Esse tipo de meditação sobre o que é que é tudo diferente, mas tem uma coisa que é igual. Aí é essa coisa que é igual que tem que, de repente, parar pra pensar. Porque se é tudo diferente, então é outra coisa. Não é a mesma coisa. Não, eu concordo. Eu só queria dizer que eu pontuei isso porque a pergunta em questão era: as pessoas são governadas por excessos ou faltas de algum elemento específico, como, sei lá, um mapa astral, como a gente vê essa leitura, né? Então, eu fiquei brisando muito mais aí, porque eu acho que a gente precisa ler essa. Eu concordo com você, eu não, assim, eu curto mapa astral, eu acho que é uma boa forma da gente se autoanalisar e da gente se. Do tipo tarô, sabe? Eu acho que tem um rolê diferente de você que acha que todo mundo vem igual, talvez, e aí vai se moldando. Não sei como é que é a sua visão. Mas eu acho que a gente é diferente. Mas, assim, concordo com você que fogo é fogo, terra é terra, água é água e ar é ar. E o que vai ser a diversidade disso vai ser, enfim, essas questões, do tipo, é uma terra que ela é uma terra fria, uma terra quente, enfim, essas coisas. Aproveitando que vocês voltaram na minha pergunta, que gerou um grande debate, uma grande divagação e tudo mais, fica aí o exercício para o ouvinte, né? De meditar sobre cada um dos 4 elementos na sua vida e tentar perceber quais são os elementos mais ou menos afins, né? E aí, contrariando aí o Flávio Watson, né? Buscar aí quais são os elementos mais virtuosos ou os elementos um pouco menos virtuosos, e seja através do mapa astral, do tarô, ou do seu oráculo de relevância, meditação, ritual do pentagrama. Pô, ferramenta para brisar sobre isso não falta. Mas eu acho que é um exercício interessante você tentar buscar aonde que está a virtude, onde que está o equilíbrio, onde que você pode se esforçar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, ou não, ou você é uma pessoa extremamente equilibrada e aí eu fiquei na merda aqui. Ninguém, né? Essa pessoa extremamente equilibrada não existe. Na verdade eu ia discordar da questão de buscar a virtude, né? Mas aí eu fico pensando se é algo mais particular meu ou se vale para as outras pessoas. Mas é porque ouvindo o Vini e a Raquel, especialmente a questão da astrologia, eu acho que talvez a gente tentar fugir do erro que é muito comum incorrer na questão astrológica, que ela é de ser um olhar só autoelogioso, né? Porque o meu Marte é assim, porque minha Vênus, porque não sei o quê. E aí a pessoa sempre fala naquele tom assim de estou casualmente mencionando, mas na verdade eu estou te falando como que eu sou legal e que eu quero que você goste de mim e que a gente se conecte, né? E aí eu acho que por mais... Eu concordo que é uma ferramenta que dá para ter bastante autoconhecimento, né? Não acho de forma nenhuma, quero condenar aqui a astrologia, mas de ter esse olhar que às vezes as pessoas capturam como uma coisa terapêutica e autoelogiosa e abandonam um pouco a questão da reflexão de como é que aquilo realmente opera, né? E aí, nesse sentido que eu falei, né, de discordar um pouco do Vini da questão de trabalhar a virtude, porque eu vejo que no longo do tempo que eu passei trabalhando com elementos, e trabalho até hoje com elementos, o bom é trabalhar com as coisas que você vacila, assim, até de novo usando o termo da mas assim, as coisas que você, mesmo sendo bom, você, na verdade, comete erros, né? Eu acho que talvez seja isso. Eu tenho uma relação, tanto com ar quanto com fogo, de que acho que não é muito produtivo ficar falando assim, nossa, eu sou tão bom com ar, e aí que eu faço várias coisas e tal, não sei o quê, mas talvez pensar que o ar ele é tão presente na minha vida que ele causa ansiedade, que eu fico pensando demais nas coisas, né? Que eu fico hiper buscando estímulos intelectuais e tudo tem que ter uma explicação, tudo tem que ter uma minúcia, tudo tem que ficar ajeitadinho e tal, e olhar como a influência desse elemento acontece. E outra coisa que foi mais recente, mas que eu vejo que é um ciclo que sempre se repete na minha vida, que eu sempre acabo escorregando no mesmo lugar. Por curtir trabalhar com fogo, eu volta e meia acabo, tipo assim,
faço um negócio e falo assim, ah, meu Deus, será que eu devia ter feito isso? Porque eu fui lá fazer e tal, não sei o quê. E esse fogo que tem... Em vez de usar o discurso épico do, porque eu sou um guerreiro do fogo, tentar pensar assim, em que momentos eu constantemente acabo me excedendo? Ou em que momentos eu acabo me tolhindo porque eu fico preocupado de me exceder? E eu acho que esses são manejos do elemento fogo que são muito mais interessantes para você trabalhar elementalmente ou dos outros elementos, né? Do que essa coisa de, porque eu tenho tanto fogo que aí eu não consigo me conter e falo as coisas na cara. Mas esse mas aí não você- é o magão, né? Desculpa. mas assim, você deu spoiler de metade da experiência que eu proponho, né? Porque é exatamente o cara meditar sobre isso pra chegar nessa conclusão que você tá tendo. É por isso que o cara tem que meditar, pra chegar nesse ponto aí. Vão no YouTube, procurem o Daniel Furlan falando sobre Baixo Astral. E aí Gente, E aí melhor vocês vão ter vídeo. melhor Melhor review vídeo. de astrologia que 2.500 anos de elemento produziram na história da Mano, humanidade. aquilo é o melhor conteúdo de astrologia já É visto. sério, dos você sabe. últimos anos. Se você for ler, vou prestar atenção lá É no sério, texto, sim. Não, total. não é ele fazendo texto doideira, não. Tem consultoria astrológica real ali Sim, naquele eu texto. vi, ele- amigo. É real, é muito maravilhoso. Mas enfim, continuo concordando com o Max, que é importante ficar olhando para as vacilações, né? Enfim, ficar olhando para as paradas esquisitas. Mas também é bom olhar para as coisas boas. Tem que olhar pra tudo, gente. Não tem que olhar só pra um lugar só também. Tem que olhar pra tudo. Porque se a gente ficar só olhando pra coisa ruim, você vai ficar gótico, triste, deprimido, que nem eu. Ou então, se você ficar só olhando pras coisas boas, vai ficar outra coisa, que eu não sei o que é, que eu não. Não, o que eu ia dizer era o seguinte, eu acho que para além do tipo onde você vacila, eu acho que se o objetivo da pessoa que tá praticando magia e uma das coisas que se diz é tipo, porra, você precisa se conhecer, você precisa tipo, já que a gente teve acesso a essa maravilhosa etimologia da palavra trazida por Breno Zácaro, do domínio, do seu domicílio, de você entender cada elemento como sua casa também, e que você precisa ocupar esse espaço dessa casa. Eu adorei isso, porque agora eu posso falar sobre ocupação e sobre comunicação, assim. Enfim, que você precisa se dominar no sentido de se conhecer, eu acho que é muito menos sobre onde você vacila e muito mais porque você se conhece. E porque você quer ter mais conhecimento sobre si e sobre o que você é capaz. E que se o objetivo é você quebrar limites. De fazer coisas que você não faz. Assim, você ir além na arte. Tipo, eu vou muito mais por aí. Assim, é o mesmo pensamento, Max. Você vai dizer, estamos dizendo a mesma coisa. Mas é que eu acho que tipo, é menos sobre a falha e mais sobre do, tipo, o exercício laborioso de se prestar a essa grande busca de se dominar. A gente vê nesses textos todos, né? Tipo, se conheça, se domine, porque senão a esfinge vai te comer vivo e rarararara. Então, eu acho que tem muito desse exercício de você, tipo, você se trabalhar e você pode conhecer coisas que você nem tá esperando. Tipo, eu nunca gostei muito da adaga, por exemplo, do ar. E eu tenho pontos com ar, assim. E aí, quando eu fui fazer o Pan, tem uma frase do Inapan que ele diz: a adaga corta o que ata e dói. Ó, tudo cria, tudo destrói. E depois disso, a minha relação com a adaga, sobre essa coisa que corta, e sobre essa. Mudou de um jeito, e é no mínimo, sabe? As coisas são muito pequenininhas. Quando você vê, você faz um puff. Aí daqui a pouco você tá com a adaga na mão, cortando tudo, e o ar tá comendo no centro, e você. O exercício é contínuo, né? Vou falar exercício, vou falar de exercício, e aí, mas antes eu queria falar, só reiterar que, sim, muito bom, temos que nos conhecer e tudo mais e tal, e se conhecer inclui meter a mão na merda. Inclui meter a mão completamente. É porque eu acho que o vacilo. Sujona, passar pra limpar a bunda. Também inclui limpar a bunda, não é só ler livro, né? Inclui né, fazer as coisas, limpar o banheiro. Sim, assim, porque eu tô porque eu acho que a gente fica muito numa preocupação com o erro, assim. Eu acho que a gente tem que se chafurdar no erro. E chafurdar o vacilo não deve ser do tipo, porque eu vacilei. Não, pô, você só vai vacilar. Tipo, você só vai ficar do tipo. O domínio é o que é o estranho, assim, sabe? Do tipo. Era esse meu ponto, muito. Mas aí, pra uma pergunta que eu acho que ficou faltando
uma última coisa que eu acho que ficou faltando pra gente falar desse programa, assim. É o que a gente pode fazer praticamente pra trabalhar os elementos. Pra além de retomar nota do pentagrama. Não vale dizer mais retomar nota do pentagrama. E não vale meditar no elemento, porque a Raquel já falou isso no início do programa. Então, sei lá, eu queria saber, assim, eu vou dizer o que eu faço pra trabalhar com... Que é uma coisa bem idiota, assim, não vou falar nada sobrenatural, não. Mas que é uma coisa que eu passei a fazer esse ano e que é quase o que a Raquel falou, só vou roubar no objeto. Mas é quase o que a Raquel disse. Mas menos elegante do que a Raquel propôs, que eu acho que ela propôs é muito elegante de você olhar o objeto do elemento, né? Tipo a chama, a pedra, né? A água e tal. Eu acho isso muito elegante. O que eu faço é meditar nos ases. Eu fico com frequência meditando nos ases. Eu quero, vou meditar essa semana sobre o elemento fogo. Eu pego o ás de paus, o ás de bastões, do tarot de Thó, e medito sobre a imagem do tarot de Thó no ás. E às vezes eu faço uma invocação, alguma coisa assim. Nem sempre. Às vezes eu faço só meditação. Eu faço meus trabalhos matinais de respiração e yoga e tal. E aí eu às vezes engato numa meditação num ás para poder pensar na raiz daqueles poderes, né? Mas se eu tiver muito na brisa de fazer um trabalho elemental, eu vou trabalhando outras cartas do mesmo naipe. Mas em geral eu só foco no ás para meditar sobre aquele elemento em si, quando eu tô querendo trabalhar alguma questão que me parece afeita a um determinado elemento. Eu tô com uma questão que me parece, eu medito, escrevo. Isso aqui tem muito cara de água. Aí eu vou lá e medito em cima do ás de copas, por exemplo. Ou incluo meditações sobre o ás de copas em outros trabalhos que eu esteja fazendo com o elemento água. O que vocês fazem aí com o trabalho elemental? Quem mais aí tem alguma prática que gostaria de compartilhar? Então, recentemente eu tive uma série de questões aí relacionadas ao elemento terra. E depois de uma longa meditação, porque na verdade tem o lance de você perceber o elemento, que às vezes não fica claro. Porque, por exemplo, se você tem um problema no trabalho, é um problema no trabalho prático ou é um problema na maneira como você se relaciona com as pessoas? Ou te falta conhecimento no trabalho? Porque cada uma dessas coisas, como você tinha citado, é como se fosse um subelemento, né? Se me falta conhecimento no trabalho, é um problema de ar da terra. Se eu tô discutindo com as pessoas sendo rancoroso no trabalho, é um vício do fogo na terra. Então eu passei por um período com vários problemas em vários aspectos da terra, em linhas diferentes. E aí fiquei meditando sobre esses problemas até chegar no centro. Falei, cara, é terra. É claramente terra. Eu estou com a minha terra zoada e eu preciso fazer um trabalho de terra. E aí, como eu leio e pratico muita coisa ao mesmo tempo, o que eu achei adequado na época foi fazer a sala da Golden Dawn de terra. Então eu peguei o texto da abertura de sala lá do Grau da Terra, da Golden Dawn, e fiz todos os cargos sendo eu mesmo. Uma vibe meio lá Chique Cícero, né? Então eu peguei lá o Ritual da Terra, fiz a abertura da Sala da Terra, aqui, no meu altar aqui de casa. E aí coloquei os elementos que me remetem à terra ali no altar, coloquei um sacrifício para a terra, pertinente aos gnomos, que são os seres da terra. Chamei lá o rei da terra, fiz todas as invocações lá que estão pertinentes do ritual da Golden Dawn. Fiz a oração dos gnomos, que eu acho que é uma parada muito legal. As orações dos quatro, né, dos quatro seres ali. É uma parada que eu faço bastante. E aí, no caso, como é no trabalho de terra, né, fiz da terra. E papo de uma semana já começou a ter resultado. E aí foi caminhando. E as coisas, enfim, deram um rumo, né? Então, como foi algo muito recente, eu coloco essa brincadeira aí na mesa, né? Normalmente, quando eu tenho que trabalhar elementalmente, eu vou por esse caminho. Eu não tenho dicas gerais para os elementos, não, mas assim, coisas que eu aprendi a desenvolver porque são elementos que eu tenho menos familiaridade, né? Então, trabalhar com a terra é faxinar a casa, fazer atividade física e cozinhar algo que seja complexo, especialmente coisas que você precise provar e experimentar e ver como é que está na hora, ao invés de meramente seguir a receita, né? E coisas com a água,
pintar e música, né? Mas assim, quero esclarecer que o lance, né, quando eu digo isso, não é produzir algo belo. Muito pelo contrário, eu acho que se você ouviu isso e falou assim, nunca faria isso, é porque você é a pessoa que rejeita essas coisas. E aí o exercício de fazer algo, especialmente aceitando que não vai ficar bom, que vai ficar aquém de qual o nosso julgamento acha como adequado, já é um bom sinal. Então, assim, as coisas que eu pinto não tem nenhum tipo de expressão, beleza, assim, quero fazer um bonequinho aqui, fazer um baú, aí sai um baú todo torto, todo zoado, que uma criança de 4 anos faria melhor. Mas se relacionar com isso, com as cores, com o papel, com a tinta, com a coisa se manifestar e o tipo de coisa que de reação que ela promove, eu acho que são coisas que eu demorei muito tempo titubeando e fugindo e me afastando, e que agora que eu me entreguei, eu vejo que assim, eu continuo fazendo com baixíssima proficiência, mas eu vejo quanto que tem de impacto enquanto uma ferramenta para trabalhar o elemento. Assinem tudo que foi dito, mas dá uma outra ideia também. Às vezes, quando eu tô confuso, e pra mim confuso assim, é quando eu sei que eu tenho todas as informações que eu preciso, mas elas não estão concatenando, sabe? Eu sento e ponho o nome do problema, aí eu vou vendo por cada parâmetro, né? O que eu tenho disso aqui que é de terra? O que eu tenho disso aqui que é de ar? Qual que é a minha relação com isso? Qual que é a minha relação com aquilo? E vou meio que fazendo um decantamento da situação. Depois eu releio tudo que eu escrevi, e às vezes dão boas ideias, às vezes a gente só senta e chora no cantinho. Mas para analisar a confusão, para mim é muito bom. Eu achei super interessante o que o Max falou, porque eu também tenho essas brincadeiras, não brincadeiras, mas essas meditações no cotidiano. Por exemplo, tomar banho é um trabalho de água. Lavar louça é um trabalho de água. Cozinhar é um trabalho de terra. E esse tipo de coisa. E assim, fazer café é um trabalho de terra, por exemplo. Como a gente já tinha conversado sobre isso. E eu acho que isso muda um pouco a perspectiva. Mas para além disso, eu acho que as pessoas menosprezam o ritual maior do pentagrama. Eu acho que é um trabalho maravilhoso para altar, para qualquer coisa, assim. O ritual maior do pentagrama, eu acho um trabalho muito massa, que se feito com frequência, tipo, porra, que negócio da hora. E eu acho que tem umas outras coisas, tipo, eu fiquei acho que ano passado, eu fiquei fazendo um negócio chamado Terra Coro. E era um processo de uma galera de dança. E eles trabalhavam só com elemento terra. Nessa edição eles estavam trabalhando só com elemento terra. E nesse ano eu cantei terra, eu fiz exercícios de teatro com terra, eu fiz música pra terra, era tudo com terra. E é muito doido como tipo, pode ser tão amplo esses exercícios, assim, que, sei lá, cara, muito doido, né? Fiquei pensando, é tanta coisa que a gente faz, né? Vai limpar o altar, é um trabalho para aquele elemento, né? Sei lá, a pessoa acorda e vai fazer o seu RMP, sei lá. Tudo é muito possível, né? Então acho que é isso, né, minha gente? Mais alguém tem alguma coisa para dizer? Esse programa aqui a gente achou que ia ser super suave, aí a gravação deu 2 horas, mas sei lá, vai ficar com 1h30. A gente promete que vai ter mais conteúdo ainda sobre o mesmo tema. Que doido, né? A gente passou aqui brisando, falamos pouquíssimo sobre todas as hierarquias e correlações possíveis dos elementos. A gente não falou de nada de elemento. Se você parar pra pensar, a gente não ficou brisando assim, né? E aí, se você estiver procurando esse tipo de informação, vá para o programa lá inicial de Armas Mágicas, porque esse sim a gente fica brisando sobre elementos. Assim, a gente não, pessoas que estavam aqui antes. Eu acho que o Flavinho é a única. Não, Flavinho e Max, eu acho que talvez são as únicas pessoas dessa mesa que ainda. Meu Deus, como o programa muda, né? Mas Eu fui fazer a busca, são os episódios número 6 e 7. Ó, número 6 e 7, episódios 6 e 7. Se você tá afim desse tipo de informação, do tipo, o fogo queima, quais são o bastão, vá lá, porque é ali que vai ter. Agora, se você quiser brisar com a gente sobre essa coisa de história e magia
matrimonial, então você participou do programa certo. E é isso, a gente promete que vai ter um outro programa aí, que a gente não vai dizer agora o que é, mas que também vai ter uma relação com esse. Enfim, é isso, tomara que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui para cada um fazer as suas últimas colocações, frases de efeito, ou qualquer coisa que queiram dizer. E vamos lá, vou chamar então primeiro Breno Zácaro. Abra seu coração. Obrigado pela companhia da audiência. E não vai ser dessa vez que a gente vai tentar encaixar o triângulo no quadrado nos 3 elementos da cabala com os 4 grego. Fica de exercício para o leitor. E é isso aí, pessoal. Valeu. Vinícius. Conhece a ti mesmo, conhecerá o universo e os deuses. Filosófico. Max Sirius. Falando das coisas que a gente não aproveitou nesse programa, faltou o trocadilho elementar, meu caro Watson. Puta que pariu, real. Ainda bem que você pegou a tempo, mano. Obrigado, Max. Alguém tinha que jogar essa bola do programa inteiro pensando nisso, velho. Ninguém vai falar isso, não é possível. Genial. Brilhou. E esse valeu todo o programa inteiro, assim. Bota o Flávio com aquele capzinho de Sherlock É o nome desse programa. Elementar, meu caro Watson. É o nome desse programa. Fechou, já é. Não vai ser esse programa. Vai ser sim. E aí tu, Flavinho? Elementar, meu caro Watson? Elementar. Vocês sabem que eu tive um programa de web rádio chamado Elementar, né? Durou 7 edições. Não passei isso pra continuar, não. Mas era maneiro. Vou trocar umas músicas doidas lá. E aí, o que eu ia falar é o seguinte: a gente ficou brisando muito sobre o que são os elementos, né? Mas sem falar sobre o que eles são de fato, né? Tipo assim, a gente não ficou falando das propriedades do fogo, das características da água, de como invocar as ondinas, né? E as salamandras. Não sei. A gente não ficou nesse debate, a gente ficou no debate mais brisando sobre, né, o que a gente faz com isso aí e tal, que eu acho que era meio que isso aí mesmo que a gente queria fazer. E aí, nesse outro programa aí, que vai aparecer, de repente a gente vai... Eu acho que não, acho que a gente vai continuar brisando mais ainda do que a gente brisou nesse programa. Desculpa, galera, é isso aí que a gente tem pra oferecer. É brisa. E quem não gosta, sei lá, manda uma mensagem dizendo que não gosta e dizendo aqui o que a gente tem que fazer, a gente aceita. E as minhas considerações finais é isso, cara. Eu acho que os elementos são muito importantes, e isso é óbvio. Eu só acho que a gente tem que prestar atenção no que não é óbvio sobre os elementos, que é escapar um pouco dessa leitura muito rasa de que os elementos são justamente tudo que a gente não falou dos elementos aqui, né? Essa perspectiva mais imediata de que o elemento, essas características, pipipipopopó, e trabalhar os elementos, pensar os elementos como essas coisas um pouco mais densas, um pouco mais profundas, um pouco mais específicas, que eles podem trazer pra gente pro nosso trabalho mágico. É isso aí. É isso aí, o nosso instrutor de magia do módulo elemental, né? Você é nossa instrutora, você deu o nosso curso em São Paulo. É, muito bom, gente, dar esse módulo, é um dos mais gostosinhos, né? É muito divertido. Mas é isso, acho que a gente já cobriu bem o que a gente estava se prestando a fazer hoje. E é isso, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. E 93, fiquem bem. Está em 5 pessoas. Estamos em 5 e não distribuímos o elemento pra ninguém aqui, hein? Olha só, tá vendo? Caralho! Genial. Isso mesmo. Mas é isso, fechou. 93, minha gente. Terra! Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.